Fala galera, tudo na paz? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast aqui na Igreja Batista Central. E no apoio técnico, Gil Melo. Para quem não está seguindo a gente no Instagram, acessa lá, é só um clique, é rapidinho, é o @podcast Papo de Crente. E agora vai um aviso aí para a galera que estava aí, me enquadrando nos corredores da Batista Central. Perguntando, Bruno, quando é que vai começar novamente os episódios do podcast? Já zerei todos os episódios, já ouvi, já vi tudo, tá faltando o quê? Eu tenho uma notícia para você. Hoje começa a temporada 2023 do podcast Papo de Crente. E hoje eu vou trazer uma pessoa que estava aqui, lá em cima, no teto da lista de prioridade. Só que ela conseguiu encaixar a gente. Porque a pessoa perguntava, e fulano? Eu falei, rapaz, essa mulher aqui, o que eu vou fazer? E tá difícil, tentamos o ano passado, não conseguimos. Mas esse ano, Deus proveu e ela está aqui na nossa frente. Psicóloga, neuropsicóloga, pastora, mãe, é tanta coisa. Marisa Melo, muito obrigado por ter vindo aqui participar do nosso podcast. Eu que agradeço. Vamos lá. Eu estava falando aqui que vai ser uma pergunta que eu vou estar fazendo para toda a galera que vai estar vindo aqui, que é como é que foi a tua história de conversão? Acaba sendo até uma curiosidade de muita gente que assiste a gente, porque tem muita liderança na central, e pessoas que não são da liderança, mas que estão ali presentes, dentro do circuito da igreja, que estão ali hoje, mas ninguém conhece como é que ela chegou ali, por que ela está ali, quem é essa pessoa, né? Apesar da importância que a gente sabe, né, da sua pessoa, mas eu queria saber um pouquinho, e você falasse, um pouquinho não, um pouquinho, pode falar à vontade, aí, referente a isso, como é que foi a tua história de conversão? Eu amo contar, né, da minha história de conversão, e no futuro o povo pergunta assim, quando é que sai? Vai virar um livro. Porque tem pano para manga. Não vai dar para falar de 21 anos, né? Eu me converti aos 21, sem Jesus, né? 21 anos sem Cristo. 21 anos sem Cristo. É longo. Eu me converti já casada, na verdade. Foi. Eu digo graças a Deus, né? Porque é difícil, né? Tá difícil o negócio de casar na igreja, então eu já casei. Tá quase assim, quem casou, casou. Né? Deus teve misericórdia. Falando assim, mas Deus tem misericórdia nas nossas vidas. Mas é brincadeira, Bruno. Então, assim, falar da história de conversão é falar de quando eu me entendi como um ser espiritual, né? E aí, vou te falar, assim, a memória mais antiga é por volta dos 6, 7 anos de idade, bebendo sangue de animal sacrificado a ídolos. É uma história de família que, pensa numa coisa ruim, eleve a terceira potência e vai vezes 7, vezes 10, vezes quanto você quiser. Eu não estou falando a experiência apenas, estou falando a história da família, entendeu? Então, assim, um pai alcoolista, né? Uma pessoa maravilhosa, são, mas era raro você ter ele em casa são, né? Porque qualquer bebida já alterava a consciência mesmo. Como estamos no ambiente cristão, vou falar rasgado, né? Se alguém que não é cristão quiser assistir o podcast, vai assistir e vai tirar suas conclusões. Então, vou falar da minha experiência pessoal. Então, assim, aos 7 anos de idade, era um quarto onde tínhamos uma cômoda, né? E lá tinha todos os santos que a família adorava, né? E vinha uma mãe de santo, uma vez por ano, pelo menos. Essa vinha uma vez por ano, pelo menos, né? Para fazer o que se chamava de matança. E aqui eu estou falando para cristão, né? A matança era um ritual onde os frangos do caruru, que seria servido no dia seguinte, eram sacrificados e a família ingeria o sangue daqueles animais. Num ritual onde tinha mel, vinho, né? Então, estou te falando de uma criança entre 6 e 7 anos que estava bebendo ali o sangue misturado com vinho e com mel. E aí eu lembro que eu vomitei muito nesse dia. E nesse dia, a própria pessoa lá, que estava com a entidade, disse assim, essa daí é da nojenta. E disse lá o nome da outra entidade. Eu não estou aqui para divulgar nomes de entidade, porque não é essa a função, né? Eu costumo dizer que
algumas experiências como a minha, o Senhor ele vai usar para alertar outras pessoas. Mas não acredito que Deus traçou este plano para a minha vida para que eu fizesse isso posteriormente. Ele vai usar porque ele é estrategista, ele é organizador de caos, né? Então, assim, ele pegou a minha vida, que era um caos, e transformou na bênção que ela é hoje. Mas eu não concebo e não acredito num Deus que programou isso para a minha vida. Aí eu era uma criança, então eu estou falando de pais que eram autoridades sobre a minha vida e que dentro do que eles acreditavam, eles estavam fazendo bem, né? E aí disseram que eu era de uma entidade que era muito nojenta e que não era dada ao sangue. Poxa, hoje eu tenho certeza que, não vou chamar de entidade, mas que esse ser era o Espírito Santo de Deus, já ali, mesmo dentro daquela situação terrível, né? Mas o resto da família toda participava disso com muita tranquilidade, e dali por diante não me foi mais servido aquele sangue daquela forma que era feito por isso, né? Mas era em respeito a esta entidade. E assim continuou. Eu sempre de um lado, né, assim, porque o Brasil ele é um país muito sincrético, né? Sim. Então, dentro dos mesmos terreiros que nós frequentávamos, tinha o que eles chamavam de mesa branca, né? O candomblé, tinha a sessão mediúnica mesmo do espiritismo. Então, dentro do mesmo espaço, tinha aqueles que eram do espiritismo, aqueles que eram do candomblé, aqueles que eram da magia negra, entendeu? E ia num viés dentro do mesmo lugar, né? E, além disso, a gente tinha essa pessoa que vinha. Contrapartida, isso era durante toda a semana, mas no domingo eu estava lá ritualmente na igrejinha, fazendo catecismo, porque eu ia fazer minha comunhão, né? Claro. Tá misturando tudo já, né, Bruno? Rolava isso durante a semana? Durante a semana, normal. E, assim, eu estou te falando que hoje é uma coisa que eu falo para mim diariamente. Eu digo, Senhor, hoje eu vou menos à igreja. Eu venho muito à igreja. E eu vou menos à igreja ainda do que eu ia aos terreiros de macumba. Porque a gente ia de manhã, se desse tempo meio-dia, ia, e de noite fechava o dia lá. Você é filha única? Não, nós íamos, eu e minha irmã, no caso, era a família. Eu estou te falando de todo mundo. Entendeu? Porque, assim, o meu pai, ele chegou a tentar fazer a cabeça, né, no candomblé, fez meio pela metade, no caminho ele saiu, assim, isso eu soube depois, né, mas eu vou te contar o antes para você entender o depois. Então, assim, essa era a realidade em que eu vivia, e eu dou muita risada às vezes com minha irmã, porque ela fala, rapaz, tu lembra de coisa, né? E a gente falando daqui a pouco que não tem receita de bolo, né? Cada ser humano é um. Então, para mim, isso foi mais intenso do que foi para ela, apesar dos envolvimentos dela ainda serem mais profundos do que os meus, né? No todo o processo de amadurecimento. Mas, assim, como aquilo fazia efeito para mim. Então, eu ia com 11 anos, eu ia para a igreja, eu fiz comunhão. Seus pais se levavam também para a igreja? Ou era você que já... Eu já gostava mesmo. Não, era uma orientação familiar, porque, assim, aí eu vou dar os spoilers do depois para você entender agora. É que, assim, isso vai um pouco para a história dos meus pais. A minha mãe, ela foi criada, né, por uma família católica, né, mais um tio que também era maçom, mas que era interna em convento. Durante todo o ano, ela estudava no convento, né? Uma das escolas era a Sacramentina. E nos finais de ano, elas vinham para casa. Então, elas estudavam internas, mas eram internas no convento. Isso é em que cidade? Feira de Santana? A minha mãe nasceu em Ilhéus e a escola era em Salvador, né? Eu acho que isso, que a Sacramentina é em Salvador ainda. Eu acho que ainda existe, viu? Muita gente conhece, mas eu acho que ainda existe. Então, assim, é nesse contexto que meu pai me conhece a minha mãe. Olha só, né? Ela de Ilhéus, ele de Coração de Maria, aqui de Birimbau, Conceição de Jacuípe, né? E aí ele trabalhava o que passou a ser Telebahia depois, né? Mas na época não era esse nome, não. E era o tempo que para fazer a ligação, ligava para o telefonista e pedia a ligação. Então foi assim que eles se conheceram. Ela ligou para pedir uma ligação e ele era o telefonista. Para quem tem
fica aí agoniado quando você faz uma ligação. Não você é. não atende no primeiro toque. Pensa nisso aí. Pense nisso aí. É assim, ó, a pessoa ligava para a telefonia, para a loja. Por exemplo, você vai ligar para uma operadora hoje de telefonia. Ele chegava lá, você quer ligar para quem? Eu quero ligar para onde então? Ela ligava para essa pessoa. E Exato. se a pessoa não atendesse, agora já era outra coisa. Mas era assim. E aí, segundo, né, a lenda, ele se apaixonou pela voz dela. E aí eu vou parar aqui para voltar lá a minha história, certo? Depois você vai ver no que desemboca isso aí, que é fantástico, né? E aí pronto, essa é a minha primeira percepção como ser dentro da religião. E para mim aquilo era a única coisa que existia no mundo. E que também eu achava, porque aqui eu estou falando, mas eu vou em defesa, né? Eu sei que nós temos católicos praticantes e que não praticam isso. Mas nós éramos católicos praticantes, né? Entre aspas, e praticávamos, né? E assim, essa aí foi a história. Isso, volta de 6, 7 anos, então isso era o normal. Ver pessoas manifestadas com entidades e a gente conversar com as entidades era normal. Era o nosso dia a dia. Aí você pergunta assim, e Deus? Todo dia. O anjinho da guarda que lhe ajuda, que lhe acompanha. Olha, Deus, né? Minha mãe, ela, apesar do envolvimento que ela teve posteriormente, uma coisa incrível, ela teve 3 filhos. E ela entregou o primeiro filho ao pai, o segundo ao filho, e o terceiro que fui eu, o Espírito Santo de Deus. Nós não fomos consagrados a nenhuma entidade. Com toda esse envolvimento, a minha irmã foi entregue ao pai, o meu irmão ao filho, e eu fui entregue ao Espírito Santo de Deus. Então, vai entender como que você sai de um negócio desse. Porque o comum é a gente dizer, não tem Jesus. E quando você acha que tem? Né? Mais difícil. Então, essa aí é a história inicial e sempre isso, né? Ele bebendo muito, então ele tinha as entidades específicas para quem ele fazia os rituais, na verdade não eram as devoções, né? Diárias. Então, diariamente, no fundo da minha casa, tinha cachaça, charuto aceso e o ritual ali daquela entidade que era alimentada. Respeitava bem esses rituais, né? Todos os dias. Então, assim, só que nunca deu muito certo, não, né? E aí a gente achava que, tipo, né, tem isso, né? Porque fulano tem mais força ou menos força, ou seja o que for, né? Então, teve tempo que ele continuou com o culto dele, mas deixou de fazer esses rituais. Então, eu, que era filha louca, apaixonada, e que queria, porque queria, eu não sabia que o nome era Liberto. Eu queria ver ele sem beber. Eu não entendia a palavra libertação. Ela não estava no nosso vocabulário, né? Então, chegou ao ponto de já mais um pouco maior, 13, 14 anos, né? E depois, posteriormente, aos 17, 18 também, começar a cultuar essas entidades, ir para encruzilhadas, fazer as devoções que a gente tinha que fazer para ver esse pai são. Mas, às vezes, eu ia e, quando voltava, eu tinha deixado ele de 4 pés, mas, quando eu voltava, ele estava de 4 pés, só que agora para cima. Não mudava nada, né? E a gente vivia ali naquela, que eu chamo hoje, por conta da minha fé, né? Nada a ver com quem, não é discriminando quem faz, é um alerta para quem faz, na verdade. Acreditando piamente que estava fazendo correto. Aos 14 anos, mais ou menos, aí essa mistura, ela avança, porque eu perdi um amigo mesmo. O povo fala, era paquera, não. Dizem que ele era apaixonado por mim, mas eu não era apaixonada por ele. Mas ele era amigo, sabe? Amigo confidente, amigo que você falava tudo, que você dizia das tristezas, das angústias, e esse amigo meu morre afogado. E assim, né? Puxa, você já não tem... tinha o pai provedor, sabe? Tinha a mãe que você via orando por a gente o tempo inteiro, né? Que na época a gente chamava, eram as rezas mesmo, né? Que rezava o tempo todo, entendeu? Rezava por a gente. E as coisas nunca passavam daquilo ali, né? E aí, aos 14, teve essa questão. Eu já tinha feito comunhão na Igreja Católica. Eu escrevia, às vezes, caderninhos para as freiras no artesanato diocesano aqui em Feira.
Então, eu era atuante na Igreja Católica, nos finais de semana, e a nossa história era essa aí a semana inteira. E era como se isso fosse natural, nunca nos disse, está errado. E aí, fazendo academia, né, de uma certa... Na época era Silhueta, o nome da academia. Acho que tem pessoas que lembram, né? Na Rua da Brama, antiga Brama, né? Colégio Visão, por ali. E aí, ali tinha uma pessoa que também frequentava o espiritismo kardecista. E eu, com essa loucura pelo meu amigo que morreu, porque eu queria falar com ele de todo jeito. Não, ele foi sem se despedir, e aquela loucura. E aí me disseram assim, por que você não vai no centro espírita? E aí, para mim, agora pensa só. Para mim, o candomblé, ele não era uma religião. Mas o espiritismo, se eu fosse para o espiritismo, eu estava optando por uma outra religião. Então, eu sempre fui obediente. Isso não é da agora, porque eu sou cristã. Eu sempre respeitei a hierarquia. Eu dizia, eu tenho que perguntar a alguém para ver se eu posso ir. E esse alguém era a freira, que eu escrevi os caderninhos para ela. E ela disse, não tem problema nenhum, não, pode ir. E eu fui. Mas será que ela falou isso no sentido que, não, vá lá para você ver se vai dar certo? Eu era muito... Eu não sei, porque assim, não houve uma orientação. Né, minha filha, isso, ou seja lá, o que a Igreja Católica, né, o que a religião católica pensa a respeito. Não houve essa orientação. Para mim, foi uma permissão. Pode ir, sim. E eu fui e fiquei. Aí, agora, eu não vivo mais na Umbanda, no Candomblé e na Igreja Católica. Agora, eu sou espírita, minha religião agora é espiritismo, mas eu vou na Umbanda, sim. Sempre que precisa, eu vou no candomblé, né? E aí eu fui ser espírita kardecista há 4 anos. Eu li todos os livros do espiritismo, eu gosto muito de estudar, é uma característica da família, né? Alguns gostam de comércio, né? Minha família é professor, a minha família é gente que gosta de leitura, que gosta de aprofundar mesmo, né? no conhecimento. E aí eu fui estudar profundamente, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, O Nosso Lar, e tudo que tinha acessível eu fui estudar. E para mim aquilo era uma ciência mesmo. Não era nem uma religião, era mais que isso, era uma ciência espiritual. E eu passei 4 anos lá. E o meu amigo nunca falou comigo. E eu cheguei, de fato, a frequentar sessões mediúnicas, né, depois. E eu acho muito interessante, porque quando eu digo que aquela menina que vomitou por volta de 6, 7 anos, né, que eu tinha sido entregue ao Espírito Santo, e creio que já era ele mesmo na minha vida, mesmo lá, né, eu ia para o centro espírita, e quando eu fazia a curva do local do centro espírita, que era um espiritismo kardecista mesmo, ali aquele era só tinha lá o espiritismo kardecista, não tinha nenhuma das misturas que eu tinha na Umbanda, né? E eu fazia a curva ali nesse murinho e, na minha forma de falar com Deus, eu dizia assim, Deus, se esse não for o caminho, o Senhor me tira um dia. E passou. E o meu colega nunca falou comigo e a cachaça do meu pai também nunca foi tirada. E aí o presidente do Centro Espírita, na época, ele me diz que o meu colega não ia falar mais comigo. Não ia incorporar, né? Ele não ia incorporar para falar comigo. Porque certamente ele já era um espírito de luz. E espírito de luz não incorpora mais de um corpo humano e nem reencarna mais, de acordo com o espiritismo. Então eu disse, poxa, lamentável, né? Só vou falar com ele de novo no dia que eu também desencarnar, vamos dizer assim, né? E foi triste, mas eu fiquei. Mas a segunda etapa era que já o seu pai não é um espírito doutrinável, porque para o espiritismo kardecista é uma outra coisa, né? Na Umbanda, no Candomblé, são espíritos menos avisados, menos evoluídos, né? Então, assim, que não estão ainda disponíveis para a evolução. Então, o meu pai era com aquele espírito que ele tinha. As devoções dele, na verdade, a gente chama de... Que bom que eu esqueço, né? Deus do Espírito Santo é lindo, né? Ele tinha os pactos com aquelas entidades tais. Eram 2 principais entidades, além de fé em outras. E aí eu voltei, triste do espiritismo, porque agora eu tinha que voltar para a Umbanda mesmo e ficar lá, porque o espírito que ele cultuava era de lá, então era lá mesmo que eu tinha que resolver.
Aí foi quando era eu que já ia para as encruzilhadas, né? Fazer os... Tipo, faz para ele, porque o que está acontecendo é que ele não está alimentando. Mas eu vivi uma história de que nem alimentado eles tinham... A gente tinha paz e nem sem alimento, né? Com fome ou comendo, me perdoa a expressão, a gente não sabia o que era um pai são. Eu vivi uma experiência aí já psicológica interessante, depois de um tempo, né, quando eu fiz terapia por um tempo, que eu tinha uma cegueira meio que psíquica, era tipo assim, 5 e pouca da tarde, perto das 18 horas, a minha visão ficava turva e eu era tomada de uma angústia tão grande naquele horário. E aí a gente trata o que é espiritual com espiritual, psicológico com psicológico, né? A gente não pode espiritualizar o natural, nem naturalizar o espiritual. E um dia eu falei com a minha psicóloga, rapaz, a única coisa ainda que eu não entendo, a questão terapêutica é essa mesmo, né? Vem pela fala, a cura às vezes vem pela fala, aí você tem seus insights. E aí eu falei, é que essa coisa minha de não enxergar direito, quando é essa virada do dia, e depois eu enxergo normal, e antes eu enxergo normal, ela disse, fica atenta, porque pode vir um insight aí, né? E você descobrir. E aí um belo dia, eu estudava pela manhã, e eu fui para a faculdade à tarde, nesse dia. E Gil esqueceu de me buscar. E por causa do costume de me pegar pela manhã. Aí eu vi, foi escurecendo, e foi chegando aquela coisa turva na visão, e a angústia, né? Aí eu falei com uma colega minha, assim, sentada, olhando para o nada. Sentadinha, da forma que eu sentava quando eu era criança. E eu disse a ela assim, rapaz, eu ainda não descobri na terapia o que é isso. Que na virada do dia me dá essa angústia e eu não enxergo direito. Aí quando eu terminei de falar, eu tive um insight. Era eu sentada no lado oposto da minha casa, aguardando meu pai fazer a curva na esquina da rua. E eu ficava numa tensão tão grande, Bruno. Será que ele vai chegar bêbado ou são? Que são, a gente ia ter um pai calado, mas ia ter um dia de sossego. E bêbado, a gente ia ter uma briga, que era briga, assim... o povo aqui na igreja ri quando eu pregava para paz, que eles eram as coisas mais lindas do mundo, né? Então, era briga de facão, de peixeira, de quebrar o que tivesse na mão. Então, assim, pessoas que tiveram punho quebrado, né? Amigos do meu pai, porque minha mãe jogou cinzeiro de ferro, mas jogava para matar. Não era para ficar vivo, não. Não era jogar por era para jogar para acertar, entendeu? Lata de tinta de 3,8 kg, panela, o que tivesse na mão. Eu estou lhe falando de uma tragédia familiar. Era uma tragédia. E ali eu lembrei. Era a sensação que eu sentia quando ele estava para chegar, que era um misto de meu pai vai chegar, mas eu não sei o que vai dar. E aí pronto, acabou. Acabou a cegueira das 17 para 18 e acabou a angústia das 17 para 18 também. Depois da descoberta emocional, né? Na verdade, o que ficou ali, o registro. Então, era essa a visão. Então, eu era uma filha louca para ver um pai são. Eu não entendia. Libertação é um termo muito mais profundo. Eu só queria que ele não bebesse, era o suficiente, né? Não bebendo, não acontecia isso, não acontecia aquilo. Então, foi o tempo inteiro, e aí eu voltei, saí do espiritismo, mas fiquei, né? Eu saí porque naquele dia tal eu não podia mais ir para sessões mediúnicas, e naquele dia não estava mais para isso, não dava mais para aquilo, e eu fui me afastando, sabia que aquilo também não ia ter solução ali para aquele caso, mas eu ficaria ali pela religião em si, eu ficaria. Mas não deu mais, eu fui trabalhar e tudo mais. Então, nesse processo todo, já casada, aí veio aquele filme Ghost, Do Outro Lado da Vida. E aí eu assisti aquilo mais de 10 vezes, né? E eu ficava, cada dia que eu ia, eu ficava mais apaixonada. Eu dizia, gente, meu Deus! É isso! Meu Deus, que coisa fantástica! É assim mesmo o reino espiritual, né? Eu já tinha essa coisa do reino espiritual, que foi Deus que me deu como dom antes, né? Antes do ventre materno, mas o inimigo distorceu e contaminou no processo, né? E isso a gente sabe hoje, né? Depois de convertido e cristão, mas não tinha esse conhecimento. Então, quando eu vejo algumas pessoas dizer, mas que nada. De fato, o diabo não é mais forte do que Deus, não é mais forte do que Deus. Não existe um universo paralelo onde Satanás é maior, não existe. Não existe um demônio de chifre e rabo querendo botar o tridente em cima de Deus, não existe isso. Existe um Deus que é maior do que Satanás.
Mas Satanás existe. Ele e a terça parte dos anjos, né, que caíram como demônios, eles estão aí justamente para destruir. Né? Eles são como lobos, né? E nós somos ovelhas. E se não tiver realmente o pastor, e eu estou falando o pastor, Deus em primeiro lugar, para nos pastorear mesmo, porque é assim que eu me senti, pastoreada. Hoje, quando eu olho para a minha história, eu tinha um Deus, que era o meu pastor. E que, quando a gente diz assim, todas as coisas juntas, né? Então, são todas as coisas boas e más, contribuem para o bem dos que amam a Deus. Esse meu pai, sabe? Celestial, ele já me olhava o tempo inteiro. Eu imagino a agonia de Deus, dizendo, né? Anjo, 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 né? Dispensa anjo aí que ela... Eu vejo dessa forma, sabe? Eu digo que se eu andar de joelho, se fosse para fazer penitência, não tinha como ir para algum lugar fazer a penitência, porque eu tinha que andar de joelho 24 horas, agradecendo a Deus. O amor que ele dispensou e dispensa por mim. Você tem hoje, né? Mas naquela época isso aí de Deus cuidando. Na verdade, assim, eu costumo dizer, às vezes eu trabalho com abordagem psicológica, que é a cognitiva comportamental, e que ela nos dá um pouquinho da abertura de falar de situações nossas, não para fazer terapia, mas quando vai ajudar alguém, né? Então, assim, como eu cuido de muito adolescente e chego no meu consultório adolescentes com ideação suicida, por exemplo, eu fui adolescente suicida, né? A minha chegada no espiritismo, ela acabou meio que me acalmando, entre aspas, porque eu já tinha ideação suicida, eu já imaginava como seria o suicídio. Então eu dizia, dessa forma não pode, daquela forma não pode, daquela forma... A melhor forma seria essa, tal. Eu não vou falar justamente... Não, já tinha todos os pensamentos, não vou falar justamente para não incentivar ninguém. Meu incentivo aqui é para não suicidar e não para suicidar, né? Então, assim, eu fui para o espiritismo nesse pé. Eu vou cometer o suicídio e acabou o corpo e acabou, né? Está tudo resolvido. Mas aí foi que disseram que tinha um negócio meio ruim lá, que o povo gritava, urrava, e eu ia ouvir grito de suicida, e né? Dentro de um livro que eu tinha lido. E eu disse, aí caiu a minha ficha assim, poxa, então eu vou matar o corpo, mas o espírito eu não vou matar. E aí quando eu chegar lá, se der ruim, como é que eu vou matar o espírito? Não vai ter condição. Então não houve ali no espiritismo conversão, houve desistência. Ali eu desisti de cometer suicídio, mas não passei a amar a vida. Não passei a valorizar a vida. Eu simplesmente entendi ali que eu tinha que ficar viva até onde desse, porque não ia resolver o meu problema o suicídio. Então, é bem diferente de converter, aceitar Jesus, entender o amor que ele tem por nós, né? E entender que não vale a pena de jeito nenhum cometer o suicídio, porque esse Deus, ele é um Deus cuidador, ele é um Deus que ampara em todas as instâncias. Então, não era conversão e não era consciência. Eu não queria ir para um lugar pior. E se eu fosse, não ia ter o que fazer mais. Mas até nisso, o Senhor foi providencial. Que eu não cometi suicídio. Sempre. É por isso que eu estou dizendo. Eu não posso falar e não dizer o quanto Deus foi tremendo na minha história. Né? Então, ali, né, voltando lá para os 21 anos, eu comecei a dizer, não, tem algo errado. Mas eu não sabia o que era esse algo. Aí essa situação do filme Ghost me levou aí para a escola, onde eu era sócia na época, e falando, né, eufórica, né, como você fala do jogo que o seu time ganhou, do não sei o quê, gente, né? E aí uma colega minha de trabalho, não era cristã, disse assim, você acredita em reencarnação? Eu falei, eu sou espírita. Ela disse, quem não acredita sou eu. E ela era uma católica. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu falei, acredito. Eu sabia, inclusive, abrir a Bíblia certinha, né? Aí ela disse, eu trago um livro e trago a Bíblia para você. Aí trouxe a Bíblia e trouxe um livro que o nome era Espiritismo. E aí ela me indagou, muito sabiamente, o que acontece com um ladrão no Espiritismo. Aí eu disse, vai depender. Se
Se ele só roubou, é de uma forma. Se ele, roubou e assassinou, cometeu latrocínio, é de outra forma, né? Mas digamos que ele cometeu latrocínio. Aí ele vai reencarnar, se ele morrer naquela condição, para tentar evoluir, né? Espiritualmente. Essa é a visão, né? Do espiritismo. Então, se tornar um ser iluminado, um ser de luz que não precisa mais reencarnar. Porque a encarnação para o espiritismo, ela é meio que um castigo. Porque você não se iluminou. Então, você vai ter que reencarnar de novo. Está pronto ainda. Não está pronto ainda. Então, digamos que ele vem na outra encarnação, ele pode ter, sem saber que foi uma escolha anterior, ter um filho, por exemplo, assassinado em um latrocínio. E aí ele vai, pagar, né? Teria ali pagando aquilo que ele fez. E ainda que tendo esse filho ele fosse revoltado, ele ia reencarnar de novo, até ele compreender aquilo que, né? E deixar de ser esse ladrão e tudo mais. E aí ela me deu a triste notícia. Então, no espiritismo não tem lugar para o amor de Deus, de ter dado o seu filho por nós na cruz do Calvário e vertido todo o sangue por nós. E eu tomei um susto. E eu respondi, tem. Ela falou, não tem, Mari. Porque se você mesma vai reencarnar até ser um ser iluminado, Jesus está dispensado. E eu, de novo, outro susto, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Ela falou, Jesus veio para perdoar o assassino e o assassinado. E se você mesma se ilumina, onde está o perdão de Cristo? Para que o sacrifício de cruz? Aí ela abriu, pediu que eu abrisse na página, na passagem do bom ladrão. O que é que está escrito aí? Eu falei, em verdade vos digo hoje. Aí tem a questão teológica, né? Estarás comigo para uns, né? Hoje vai estar hoje, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, hoje estarás comigo no paraíso. Eu queria estar lá, nem entro nesse mérito aqui que a gente vai entrar teológico, né? E aí o ladrão da cruz me deu o primeiro baque. A segunda passagem foi: está designado ao homem morrer uma só vez e segue-se o juízo. Aquilo me tirou de tudo, né? Mas não me botou em nada, porque ela era católica e foi uma freira que tinha me dito que eu podia ir para o espiritismo. E aí foi um conflito terrível. O que eu acreditava não era mais o que eu acreditava, daquela forma. Aí eu saí do espiritismo, mas o diabo cega o entendimento e eu fiquei na macumba, né? É aí que eu saio do espiritismo e fico na macumba. Mas a palavra de Deus, ela é tremenda. Ele disse que a palavra dele não volta vazia e não volta. Não deixa de dar para quem quer que seja. Minha nora andando comigo no Uber falou, eu já vi, sogra. Se é no Uber, tu arranjar um jeito de falar de Jesus com o motorista. Se é no consultório e me der a brecha, eu estou dentro. Eu vou falar de Deus de alguma forma, né? Se é onde eu passo, eu tenho que falar desse Jesus. E aí eu fiquei assim. Ela tinha me dado a senha, a chave, mas não me dizia onde é que estava a porta. E eu fiquei ali, né? Então, quando veio essa questão de bater no radinho, eu já tinha ouvido isso. E aí, quando me levou esse pensamento, tem algo errado comigo, eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Ali eu já tinha um tempo fora do espiritismo e tudo. E agora eu vou para onde? E aí começou a minha busca, né? Cheguei a ter, com os mormons, um estudo de uns dias, mas quando disse que ia ter um batismo, não sei o que, pererê, eu já não tinha me convencido ali, né? Daquela forma. O Espírito Santo é lindo, né? E aí eu viajei para alugar o prédio da minha escola. E eu viajei com um assembleano. Uma pessoa maravilhosa, né? Por isso que mais cedo a gente comentando aqui, você falou assim, crente mesmo? Eu falei crente. Eu vivi arrodeada de crentes 007. E crente, Marisa, crente. Pessoas cristãs, pessoas com vida com Deus, mas pessoas com medo de falar do amor de Cristo para uma pessoa que tinha um envolvimento no nível que nossa família e que nós tínhamos. Camuflados, né? Então, assim, eu tinha mães de aluno meu que era cristã, mas nunca falou de Jesus para mim. A única atrevida foi essa moça que disse, eu não acredito que você acredita nisso.
E com muita ousadia, né? Ela falou, porque eu podia ter dito meio mundo de desaforo, de lera, como diz o Matuto, não é desaforo. Então, eu comecei a ter essa preocupação. E aí um dia eu viajei, e viajei com esse, e aí vem a parte cômica, né? Sempre tem, né? O povo diz assim, mas só podia ser com você, né? Esse senhor, uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus. Posteriormente, falamos muito de Jesus juntos, né? Hoje ele não está mais entre nós, mas o Senhor já recolheu. Mas ele viajou comigo, todo arrumadinho de cristão. E aí eu vou dar nome aos bois, porque eu vou dar mesmo, viu? Assembleano. E ele foi para Salvador comigo para alugar esse prédio, e ele com a Bíblia aberta lá, lendo a Bíblia. E eu aqui do lado. E ele não falava. Mas é a Bíblia mesmo, né? Foi o A celular. Bíblia, não foi o celular, não. Mas a Bíblia mesmo, aberta, e ele foi comigo, e no caminho eu perguntei, seu Renato, como é que vira crente? Eu usei o termo vira crente. E ele olhou para mim assim, e disse, não vira crente não, dona Marisa, vira lobisomem. Crente se converte. Falei, vixe, o bicho é bruto, né? Que é para nós dois, né? Eu falei, ixi, como é que eu pergunto a próxima pergunta? Não dá, né? Aí fiquei quietinha, mas daqui para Salvador e de Salvador para aqui, do jeito que eu falo, não tinha condição de ficar calada, não. Na volta, eu perguntei, seu Renato, como é que se converte? Aí ele me disse, você vai ter que tirar esse brinco, o batom da boca, deixar de usar calça. Resetar. Mais uma vez o Espírito Santo me disse resposta errada. Mas sabe por que resposta errada, Bruno? Porque ele estava diante de uma mulher de 21 anos, casada, que não tinha sido cristã, que tinha vivido, bebi, né, farriei muitas festas, né, vivia de festa em festa. Então, assim, para mim, não foi demais ele me dizer que eu não ia usar um brinco, calça e nada disso. Para mim foi de menos. Eu pensei assim, é só isso. Deve ser... Tá brincando comigo, não é só isso, não. Não me assustou ser demais aquilo. E aí, mas no final, né, depois de tudo, ele me disse assim, mas se quiser visitar a nossa congregação, fica em tal lugar, pererê, pertinho da senhora mesmo, era a igreja dos cristãos que passavam na frente da minha rua, todos os domingos, e todos os dias da semana que eles iam para a igreja, com a Bíblia na mão, mas também nunca falou de Jesus para a gente. E aí eu falei, pronto, essa é a igreja que eu nunca vou visitar. Já fui depois, viu? Depois de cristã. Já fui. Quase fico na Assembleia antes de vir para a Central. E aí, mas naquele dia eu decidi, essa é a que eu não vou frequentar. E aí eu fui na casa da mãe de uma aluna, desci do ônibus, peguei o ônibus para minha casa. E quando eu cheguei na minha casa, ao invés de ir, e presta atenção, de manhã eu tinha ido para o terreiro, para a entidade manifestar e delegar tudo que tinha que ser feito durante o dia para este aluguel acontecer. E à noite eu tinha que voltar para o terreiro para dar a notícia de que aconteceu, certo? E isso acontece no percurso da viagem. E eu desci e falei, não espero mais um dia. Eu acho que tem a mãe de uma aluna minha que ela é crente. E eu vou saber hoje de que igreja que ela é. Aí desci e falei, Chica, tu é crente? E aí a primeira 007 se apresenta, sou. E eu fiz a pergunta top, de que igreja? E ela disse, da Igreja Universal do Reino de Deus. E eu disse a ela, a do pastor ladrão? E ela disse, exatamente a do pastor ladrão. Mas no dia que você quiser ir comigo, você vai para ver como é que ele rouba. E eu adoro um desafio. E eu disse a ela, que dia tu vai? Ela falou, hoje é quinta, e era culto da família. E amanhã eu vou, porque meu esposo não é cristão, e eu tenho combinado com ele que eu vou pegar dia de sexta e dia de domingo. E eu, sedenta, perguntei a ela, mas dia de hoje eles abrem? E ela disse, abre. A igreja é um pronto-socorro. É aberta 24 horas. Tem alguém lá para lhe atender. E tem culto de manhã, tem culto de tarde, tem culto de noite. E eu falei com ela, me dá um endereço aí que eu vou lá hoje. Ela se assustou e falou assim, mas peraí, deixa eu ver com o Carlos se eu não posso lhe levar. E eu disse, e aí ela entrou e já estava se aproximando do horário do culto, que era 7 pontualmente. E aí ela entrou e seu Carlos deixou
ela ir para a igreja comigo, e ela disse, corre e vai em casa, né, pegar o que tem que pegar, ou se der tempo de tomar um banho, dá, que senão a gente já está atrasada. E aí eu fui em casa, eu acho, não lembro se deu tempo para avisar a Gil, acho que deu tempo para avisar a Gil, e eu fui para a igreja. E aí chega o ápice da minha conversão. Eu entrei na igreja, a igreja era na Rua Santos Dumont, a sede, sim, tem um declive, ela tem 5 degraus de escada, 5 lances de escada, até você acessar a nave, porque é num declive. E quando eu entrei, no meio de um louvor muito grande, o pastor parou e disse assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E eu desci 5 degraus de escada, convertida. Nem mais e nem menos do que eu sou hoje. Hoje eu posso ter buscado mais a santificação, hoje eu posso ter mais conhecimento da palavra, hoje eu posso saber o que é ser cristão, mas ali eu desci convertida. E alguns teólogos posteriormente quiseram me dizer assim, mas não é esse o contexto. Não importa o contexto que teólogo te diz, importa o que Deus te diz. E naquele momento o Senhor me disse, é você e a sua casa, não vai ficar um. E eu desci 5 degraus, perguntando a ela onde batiza. E ela desesperou. Não, na Universal não tem. Na Universal, se você quisesse batizar um dia, antigamente era assim, batizava. Sim. Tinha água constante e batizava. Mas não era esse o processo. Ela estava me dizendo, você é casada, seu marido não é cristão, você tem que voltar para casa, conversar com seu esposo. Não é assim. E eu disse, você que não entendeu nada. Se batizar, eu vou batizar hoje. E fiquei no culto. E terminou o culto, esperei até o final, 7 de novembro de 1991. Eu tinha casado em 90. E no final, o pastor Rio disse, dona Marisa, se tivesse tanque agora com água, eu ia batizar agora. Mas o tanque está com defeito, está tendo um vazamento, e a gente está juntando todas as pessoas que vão se batizar para batizar no Natal, no dia 25 de dezembro. Igreja ainda, né, não é a visão que a gente tem hoje, mas a igreja ainda colocava a árvore de Natal até em cima no altar, né? Eu acho que aqui também teve e tudo mais. E eu voltei para casa e falei com o Gil. Eu me converti. E o que é que você disse? Ele disse, se for lhe fazer feliz, né? Tranquilo. E aí eu fiquei alegre, satisfeita, disse, a gente vai ser o paraíso na terra, olha só. Mas nunca, né? De um lado, todo mundo dentro dos terreiros. Do outro, a mãe dele mesma era que manifestava e fazia os trabalhos, né? Indicava os trabalhos. E aí eu parti agora para casa, família, né? Mãe, pai, família né? Nuclear, pai e mãe. E quando eu cheguei, disse que me converti. O quê? O inferno se levantou. Foi assim, tá louca. Fizeram lavagem cerebral, quem foi o pastor, eles estão assim mesmo, proliferando, disseminando, fazendo e acontecendo, e aquele desespero. E quem quisesse, Bruno, quem quisesse, quando eu me converti, e quem quiser hoje, se colocar na minha vida no lugar de Deus, eu atropelo. Passo por cima. Vale para filho, vale para marido, vale para quem for. Eu disse, não adianta. Não adianta. Ediela e Mariana diz, tia, não é possível. Eu digo, eu conto, vou contar no livro, e quando eu for falar do livro, ainda vou cantar na igreja. Porque, na verdade, é um louvor que o povo usa no casamento, sabe? Mas depois, para mim, é o louvor que me representa com o que eu vivi na experiência, porque era um pastor longe, eu não sabia nem quem era aquele pastor. Quando ele falou, creio no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, para mim foi o próprio Deus me dizendo. E aí o que eu senti naquele dia está muito descrito naquele louvor que o povo diz que é para casamento. Soube que me amava, entendi, soube que buscava mais de mim, e com um beijo e com amor te entreguei meu coração, me apaixonei. O texto todo dele é a minha história com Deus. É uma história de amor. E os meus filhos, eles sabem disso. Eles estão abaixo de Deus na minha vida.
O meu marido, ele sabe disso. Ele está abaixo de Deus na minha vida. O mundo inteiro tem que saber que o que quer que seja, dinheiro, riqueza, salário, sabe, está abaixo de Deus na minha vida. Deus, para mim, ele é suficiente. Jesus, ele é o meu suficiente Salvador. E eu senti o amor do Pai que eu busquei a vida toda naquele dia. E ia ter um processo? Com certeza. Vai estar no livro todas as conversões, né? Mas a da minha mãe, como não tinha água no batismo, começa pela dela, ela foi me tirar do batismo. Ela disse, para não dizer que é filho de cachorro, eu vou nesse batismo. Você batizar, porque eu fui me batizar dia 25, no Natal. E ninguém queria. Mas ela disse assim, eu vou, para não dizer que é filho de cachorro, que não tem dono, cão sem dono. Eu vou nesse batismo. Aí foi. A contragosto. E o tempo todo dizendo, dá tempo sair, dá tempo você desistir, lembre que você bebia, lembre que você estourou tímpano embaixo da caixa de som do Feira Tênis Clube. Você não vai conseguir ficar, você não sei o quê, você não sei o quê. Porque assim, eu me converti na quinta e na sexta tinha um pagode já, que era da minha casa armado, pagode de mesa, né? Todo fim de semana tinha na casa. Nós casamos 4 adolescentes, 19 anos adolescentes, né? 4 adolescentes, uns com 18, outros com 19, mas casou todo mundo. E, tipo, todo fim de semana, o almoço era na casa de um, para a gente não se cansar. Tipo, para eu não cozinhar todo fim de semana, então o almoço era na casa de uma colega, revezando. Mas a cachaça e o pagode e tudo mais também revezava, todo sábado. Naquele sábado era na minha casa. E eu não comprei nem cachaça e nem nada. Mas também não disse a ninguém, não venha, porque eu tô crente. E eu esperei vir. Eu precisava falar de Jesus para todo mundo, né? Então, todo mundo veio e eu falei de Jesus para todo mundo. E eles acharam que eu estava brincando. Eu sempre tive bom humor, né? Algumas pessoas dizem que é ruim, mas não é não, viu? Tem um óleo da alegria que a Bíblia fala, é porque eu passei na fila 2 vezes. Aí, problema de que passou uma só, mas eu passei 2 e o anjo que veio de lá com óleo da alegria tropeçou e derramou óleo demais em mim, das 2 uma, né? Mas falei de Jesus e expliquei que, de fato, eu tinha me convertido. Porque eu deixei de beber naquele dia que eu me converti. Eu deixei tudo que dizia não pode mais, eu não podia mais, não fazia mais. Entendeu? Eu fui aprendendo e não era para fazer isso, não faz mais. Não, então não faz mais. Não, mas isso não pode, então tá bom, não pode. Qual o problema disso? Não tinha o que não podia ou fosse dificuldade para deixar por causa daquele Deus que se apresentou para mim e que me disse assim, eu te conheço faz tempo. Né? Eu só soube que ele me amava naquele dia. Mas ele já me amava há muito tempo. Então, ali, depois disso, foi que ela foi a contragosto para me tirar. E como era o Natal, e minha mãe era devota de Maria, e minha mãe tinha toda a história de convento, e minha mãe tinha ainda a devoção com as almas bendita, que acendia a vela nos cemitérios toda segunda-feira, e que se não acendesse a vela era um panavoeiro, né? Então, tinha tudo isso. Mas tu me perguntar e tu achava o quê disso? Eu nunca achei que tinha empecilho para Deus. No dia que eu conheci Deus, eu conheci o poder dele, a soberania dele. Sem ele fazer nada, ele já tinha feito tudo na minha vida. Não tinha caos que me assombrasse. Eu só entendi que ele é um Deus que faz. Naquele dia. E se dissesse, está aqui difícil, não, ele faz. Sabe? E aí ela foi... A filmagem é bem velhinha, sabe? Mas... dá para ver lá que tem uma pessoa... Gil filmou o meu batismo. Gil foi filmar o meu batismo. Gil já trabalhava com filmagem. Sim. E aí ele foi filmar o meu batismo. E tá lá, tipo assim, todo mundo vê que toda hora eu viro a cabeça. Era ela falando, você dá tempo. Desista que dá tempo. Já? Não, era porque lá faz um culto para acontecer o batismo. No processo do culto acontece o batismo. Então era o culto acontecendo, e enquanto o culto acontecia, ela dizia, dá tempo sair, que ainda, o povo não foi para lá ainda, entendeu? E aí eu dizia, não adianta. Aí chegou uma hora que eu falei, a senhora veio ver o batismo ou veio me tirar do batismo? Ela disse, vim ver o batismo. Eu falei, então fica quietinha para a senhora ver, porque se veio me tirar, perdeu a caçada. Eu não vou sair. Então fica quieta e assiste o batismo. Eu fui até brutinha com ela. E ela ficou quietinha. E aí o tanque era rente com o púlpito, né? Era atrás do púlpito. Então os familiares subiam para ver, porque o tanque era atrás do templo e você não via de baixo, né? Que não era aquele tanque alto que tem na Batista do Sobradinho, que você está sentado e cai e vê. Era rente. E aí ela subiu no altar para ver me batizar. E quando o pastor fez a profissão pública de fé, que eu desci as águas, que levantei,
algo mudou. E ela calou. Era Natal, na minha casa, no Ano Novo, lavava a varanda de tanta champanhe. Porque quando ia abrindo champanhe, era champanhe derramando para tudo quanto é lado, né? E no Ano Novo, ela foi beber um gole da champanhe e o pescoço travou. E ela não conseguiu beber a champanhe. E aí ela disse assim, eu vou ter que confessar, é que eu me converti no dia do batismo de Marisa. Mas eu falei com Deus que eu ia beber a última tacinha de champanhe. Meu último pecado Antes de dizer que eu vou me converter. E ela fumava uma carteira e meia de cigarro. Meu pai fumava 2 carteiras de cigarro por dia, ela fumava 1,5, mais ou menos. Anos, né? Fumando. Há 16 anos eu acho que ela fumava naquela época. Que quando ela faleceu, ainda tinha nicotina no pulmão, viu? E o médico disse, isso ainda é nicotina. Eu falei, mas não, ela tinha 16 anos de convertida quando ela faleceu. E aí o médico, eu disse, nicotina, tem 16 anos que ela é cristã, não fuma mais. Ele falou, exatamente. Assim mesmo fica. E aí ela se converteu. E aí ela foi processual, né? Assim, como eu ia ter batismo agora, acho que só depois de alguns dias. E aí ela também não tinha decidido pelo batismo, tinha se convertido, mas disse, eu vou dar mais um tempo, né? Porque os batismos vão acontecendo e as pessoas querem se converter, ou querem batizar, batizam. E aí, com uns 3 meses, mais ou menos, ela se batizou. E depois, é uma história que vai estar no livro. Caiu igual a pedra de dominó. Você já fez aquele negócio de botar dominó assim? Né? A coisa da corda de caranguejo. Deus fez assim. Tu. Eu tenho um irmão que ele não é crente, assim, não congrega em igreja evangélica, mas o cara não era ateu, né? Então, hoje, ele fala de Jesus com tu, meu amigo. Ele sabe Bíblia, bate em um bocado de crente aí. E Jesus está voltando, e é Jesus, sabe? O tempo todo. Os demais, todos, são cristãos. No Natal, a gente fez um jantar simples, né? Na noite do 25, né? Que a gente não comemora, não bota árvore, não sei o quê, mas é um dia de reunir, né? E a gente jantou 8 da noite. E aí eu mandei uma foto para o pastor Jadson. E disse a ele, não tem preço. Porque se você dissesse à moça de 21 anos que eu teria uma família toda convertida, talvez a Marisa, antes de ouvir o Soube que me amava, né? Antes de saber que me amava, não acreditaria. Então, estava ali. Só não estava a Mariana, mas estava Vitor, a esposa, eu e Gil, minha irmã, os filhos todos casados e todos cristãos. E aí eu tirei aquela foto onde diz assim na palavra, eu e minha casa serviremos, eu posso dizer, eu e minha casa servimos. Porque todos creem em Cristo e todos sabem o que Deus pode fazer. Todos. Todos largaram os ídolos, todos foram tirando as suas imagens. E, claro, meu pai, que era o motivo principal, durou 13 anos. E aí eu vou finalizar a história da para ele se converter. 13. Foi o que demorou mais tempo, assim, né? E que eu não digo que foi assim, eu orei achando a coisa mais linda do mundo. Não, teve dias que eu disse, Senhor, eu não oro mais. Se quiser ir para o inferno, vá. Aí no dia seguinte eu disse, Senhor, devolve que eu oro. Eu vou orar mais um pouquinho. E 13 anos se passaram e morreu convertido de fato. E aqui vai a minha notícia. Ele morreu reconciliado. Meu pai era um desviado do evangelho. E nós não sabíamos. Aos 21 anos eu me converti e eu levei um ano evangelizando ele. Ele nunca tinha falado? São ou bêbado, não. O que nós tínhamos na casa e sabíamos que tinha, inclusive lá nessa cômoda, né, que eu digo que é o Andu dos Santos, era uma Bíblia com aqueles plásticos rosinha antigo, que tinha rosa, verde, azul, que forrava livro. Era uma Bíblia forrada de rosa e que nós dizíamos, que Bíblia é essa? Não, é a Bíblia que seu pai me deu quando namorava. E a gente não sabia que era uma Bíblia cristã e nem que tinha diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia cristã. Nesse telefonema que meu pai deu para minha mãe, ele visitava a Igreja Batista de Sião de Ilhéus e já tinha aceitado Jesus, mas ele não chegou a se batizar porque ele conheceu ela e como ela era católica e o tio era maçom e tudo mais, ele foi um dos que abriu a mão do Rei dos Reis pelo Rei do Mundo, né?
uma família muito rica na época. Todo mundo lisa hoje, graças a Deus, graças a Jesus, porque essa herança maldita a gente nem tem nem dinheiro mais, né? E aí ele bêbado levantou, pegou um Evangelho segundo João, era uns livrinhos que o pai tinha. Ele tinha o Evangelho segundo João, ele tinha um livro de Lampião e ele tinha um livro que era uma peça em 3 atos de, acho que Juraci Camargo, se me falha a memória. Oh, meu Deus, o cara foi até preso porque o livro é um livro que falava sobre o comunismo. Esqueci o nome, mas depois eu vou lembrar e te digo. O Deus lhe pague, o nome do livro. Eram 3 livros que ele tinha na caixinha dele e um era o Evangelho segundo João. Todo rasgadinho. De fato, era o livro de alguém que lia constantemente. E ele jogou em cima de mim e disse assim, besta, eu fui o primeiro crente da família. E eu quase desmaio. Estava diante de um pai desviado dos caminhos do Senhor. Não tinha chegado a se batizar, mas tinha tido consciência. E esse foi o problema maior da conversão dele, porque ele achava que ele não tinha perdão. Ele achava que no nível que ele deixou Jesus para servir, né, outros deuses, para ele não tinha perdão. Até o dia que ele entendeu e se reconciliou com Cristo. 4 de janeiro e morreu 1º de abril. É uma história linda, mas não vou contar hoje. E o pessoal que está assistindo a gente também, ouvindo, tem muita gente que está assistindo isso aqui agora e está no meio das condições de, tipo, pensando que não tem mais jeito, que já está ali, está dando um nível muito grande. Pecou tanto, né, que... Pecou tanto que Deus não vai. Então, para mim, não tem jeito. Fez Deus desistir, né? Deus vai desistir de mim. Nunca. Essa briga aí, eu não tenho condições. E é justamente o contrário, né? Deus está ali o tempo todo estendendo a mão, batendo na porta, né? É Ele que bate na porta. Ele sempre nos amou primeiro, né? O tempo todo isso. Eu fiquei impressionado essa reviravolta aí. Foi... Dá um filme isso daí, essa reviravolta. Dá. Assim. E assim, a conversão de cada um, a forma como Deus agiu na vida de cada um, da forma que cada um foi liberto, né? Assim, primeiro aquela libertação mesmo, a grosso modo, né? Nos moldes da Universal, de sai, mas a gente levou a sério, entendeu? Então, assim, não era um sai, demônio que acabou, saiu e a gente voltava para aquele caminho, não. A gente procurava andar certo mesmo. Ler, entender o que é que a Bíblia dizia que era o caminho certo e pronto, né? Hoje a gente entende de uma forma muito mais ampla a libertação, de tirar o lixo mesmo, né? Tira o lixo que sai o bicho, mas a gente tirou da forma ignorante, mesmo ignorante, nós tiramos, porque nós fomos abandonando as práticas erradas mesmo, né? Minha mãe passou 3 meses, ela batizou 3 meses depois, porque foi quando ela deixou de fumar. Ela não batizou antes de deixar de fumar. Ela dizia, ainda falta fumar, ainda falta fumar. E tem uma história muito engraçada, porque os pastores da Universal são meio pancadão, né? E eles estão até certo em dada medida, né? Não dá para a gente alisar demais, não. E eu lembro que um dia ela falou, pastor, feliz da vida, eu já estou quase liberta do cigarro. E o pastor disse, quase, ó. Pensou que ia tomar um afago, tomou uma porrada. Assim, meu Deus, ela foi, Jesus. Mas Deus abençoe esse pastor. E ela disse assim, eu só fumo meio cigarro. Eu só fumo meio, quem fumava uma carteira e meia. E aí ele disse assim, sabe por quê, dona Elza, a senhora só fuma, a senhora ainda fuma meio cigarro? E ela falou, não, pastor, é porque ele falou, porque seu Deus ainda é menor do que o seu meio cigarro. No dia que seu Deus for maior do que seu meio cigarro, a senhora deixa de fumar. Ela era ousada igual a mim. Aceitou como desafio e deixou de fumar. Tem um processo também, né? Porque tem... Sim. Eu acredito não, comigo foi instantâneo, mas com ela já foi, né, diferente. Com o Gil, cada um tem, é o que eu estou dizendo, lá vai ter no meu livro vai ter a conversão de cada um de uma forma muito, né, bem, mas assim, se perguntar, duvidou, não duvidei e não duvido. De nenhum. Se encostar em mim é porque quer se converter. Muito, parabéns, muito obrigada. Não, é porque tem gente que acredita muito também, mas aqui, eu acredito assim, tem um milagre também. O cara pegou, parou de fumar, chegou, se converteu, é um milagre. E também tem um processo, entendeu? Então, assim, você tem que saber onde é que você está aí nesse processo. Você está no processo de parar, aos poucos você está recebendo aquele milagre. Então, não existe aquela fórmula, né? Não é como é que vai funcionar? Comigo funciona de um jeito, ou você com outro, Sim. sua mãe com outro jeito. Então as pessoas também têm que entender isso.
para não ficar aquela ideia da receita de bolo, né? É verdade. Mas se isso tudo que aconteceu com o Marisa não acontecer comigo, é porque É. está faltando alguma coisa, né? Entendeu? Então a gente tem que avaliar. Agora, isso era real. Nós fomos aceitando Jesus e partindo para a palavra. Eu lembro que me disseram assim, ó, o Espírito Santo ajuda você a entender a Bíblia. Então, eu abri a minha Bíblia e disse, Espírito Santo, chega para aqui, porque tu és o único autor que está de junto lendo o livro para quem está lendo, né? E explicando o livro para quem está lendo. Então, chega aqui de junto de mim, porque eu vou ler esse negócio aqui todinho. E eu li, de Gênesis a Apocalipse. E até hoje tem trechos bíblicos que não é dos estudos posteriores. Palavra viva, né? E muito rema do Senhor mesmo, sabe? Então, quando alguém vem me dizer assim, mas é porque o texto, não sei o quê, Pereira, eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus, venha com seu texto, seu contexto e seu retexto. Eu sei o que o autor do livro me disse. E acabou. E vai vir neto, vai ser crente. E bisneto vai ser crente, não tem para onde correr. Vai ser convertido e ponto. Porque foi promessa. E promessa é promessa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que diz. E para mim ele disse isso. Agora, cada um entenda do seu jeito que quiser, receba do jeito que quiser, né? E leve, porque talvez, porque não sei, porque talvez. Será que vai ser? Será que não vai? Não vai, gente. Ele fala você e sua casa. Deus sabe que é impossível você ser convertido e caminhar satisfeito com os seus familiares perdidos. Ele sabe disso. Eu fui ali principalmente pela família. Era 21 anos de família destruída. Deus sabia qual era o desejo. Agora, alguns vão por cura, outros vão até, né, pela prosperidade, não tem gente que vai. Cada um vai lá pelo que quer. Eu fui para ter uma família restaurada. E eu encontrei o que eu fui procurar. Eu fico pensando, o ponto que você falou que até o momento aquilo era o certo para você, né? Quando você está fazendo as coisas, as práticas. Sim. Que não condiz com a palavra. Eu prefiro dizer assim, né? Porque hoje é o que eu creio. Conversão é isso. Eu acreditava em algo que hoje eu não acredito mais. A base, para mim, é a palavra do Senhor. E eu caminho segundo a palavra de Deus. E eu ia falar sobre essa venda que estava nos seus olhos até aquele momento. Porque muita coisa que você fazia, você estava se achando como certo. Não é isso daqui mesmo, Sim, né? por falta de conhecimento, né, da palavra. Do filme do Ghost, é isso mesmo. É essa história. Era aquilo que eu queria, né? É aquilo ali mesmo. Só que com o tempo a venda foi caindo e você vai enxergando. Então, sim, existiu esse processo, né? Então, é importante ter esse conhecimento. É. Estudar a palavra de Deus para não ficar refém, porque até porque aquela amiga católica, foi católica, não foi que ela pegou e falou sim, do versículo, que você não tinha chegado nessa parte do versículo. sim. Né? E na hora que você chegou e leu, falou, essa parte que tinha na Bíblia, eu não estava percebendo, você não estava tão envolvida na Bíblia quanto deveria estar para mudar essa vida. Não, a gente lia a Bíblia ficava muito aberta ali no Salmo 91 mesmo, né? E tipo assim, tinha a Bíblia lá, né? Tinha a Bíblia lá, a Bíblia era um amuleto, a Bíblia, e quando eu mergulhei no conhecimento espírita, tinha o Evangelho segundo o Espiritismo, então tinha alguém que lia a Bíblia para mim e traduzia do jeito dele, e eu fui. E você sabe que eu virei uma pessoa super crítica com relação a livros evangélicos por conta disso. Eu leio o livro evangélico com muita cautela. Eu leio o livro evangélico muito indo pela palavra mesmo, sabe? Eu prefiro ler a palavra mesmo. Mas às vezes acontece, né, de ter alguma indicação de livro e tudo mais, e eu vou mergulhar ali na leitura, ver o que a pessoa pode trazer diferente, mas assim, se eu tiver que escolher um livro, ele vai ser a Bíblia. Não vai ser nenhum outro. Porque assim, aquele livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem textos bíblicos. E outra pessoa está me explicando, à luz do que ele acha real e do que ele crê, aquele trecho bíblico. Não é diferente no mundo evangélico. Sim. Eu posso ter pessoas que escrevem os seus livros e me explicam à luz do que elas acreditam. Mas eu preciso conhecer a cédula. Olha,
Na libertação a coisa é simples, né? Tem uma pastora que eu amo muito, que é a pastora Tânia, e ela diz assim, ela costuma dizer assim, olha gente, Marisa, ela teve a história dela e o Senhor usa, com o conhecimento que ela tem, do contato dela com as outras religiões, para, no caso do cristão, né, ser orientado por ela de algumas formas a nível de libertação. Não significa que você precisa mergulhar no estudo das outras religiões. Sim, por isso. Sim. Então, ela fala muito assim, se especializa na cédula verdadeira. Porque quando você se especializa na cédula verdadeira, que é a palavra de Deus, automaticamente você conhece a falsa. Se você se especializar na verdadeira e eu te der uma cédula falsa, você vai dizer, oxe, Marisa, para mim que sou especialista, isso aqui falta essa linha, falta essa marca d'água. Pelo amor de Deus, isso aqui não tem nada a ver com nada. Então, assim, alguns livros cristãos mesmo, que chegam para mim, quando eu começo a ler, que está lá, primeiro capítulo, marrom, vai empretecendo do segundo, no terceiro eu falo, ah, meu Deus do céu, lá vem o sofisma misturado aqui, não, vai, arreda Satanás. Vai chorar pelo autor, muda a mente dele, né? Faz ele acreditar na cédula verdadeira, porque a falsa a gente identifica muito, é só ler a palavra do Senhor, que a gente automaticamente identifica. Então, você não precisa estar em contato com treva para saber quem é Satanás. Eu não preciso ir almoçar no inferno para saber quem é o diabo. A palavra de Deus me diz quem ele é. Né? Um invejoso que procurou ser Deus, uma inveja terrível de Jesus, o Filho de Deus, porque ele nunca foi filho, ele é anjo, anjo é criatura, não é filho. Né? E eu sou filha porque o meu Senhor, Jesus, morreu por mim numa cruz. Eu sou filha e co-herdeira com Cristo de tudo que Deus, o meu Pai, criou. E Satanás tem uma inveja de mim terrível. Entendeu? Porque ele nunca foi filho, ele nunca vai ser. Nunca foi e nunca vai ser. Então, o maior interesse dele é tornar os filhos de Deus meras criaturas. Sabe o boneco marionete dele? E isso pode acontecer comigo, com você e com qualquer um. Eu e o Gil sempre comenta, né? A gente, esses dias, ouvindo um louvor de um rapaz que está agora em conflito aí, né? Está nas redes sociais. E aí, os louvores que aquele rapaz canta, poxa, meu Deus do céu. E aí, Gil, esses dias dizendo assim, como é um negócio desse? E eu sempre digo o quê? Pode acontecer comigo e com você. Fica só atento. Porque a gente tem costume de dizer, aquele que está de pé, cuide para que não cai. Não, a Bíblia diz aquele que pensa está de pé. Pensa. Foca nessa palavra. Aquele que pensa está. Pensa. A gente só pensa. A gente só está de pé enquanto está firme na rocha que é Cristo. Então, encostado nessa rocha, prostrado em cima dessa rocha. Sabe? Nessa rocha, nós estamos de pé. Mas se a gente afastar da rocha um pinguinho, a gente pode titubear e cair. Então, isso vale para Marisa, vale para Gil, vale para Geisa, pastor Jadson, para todo mundo. É aquele que pensa estar de pé. Você só pensa, meu amigo, você não está de pé coisa nenhuma. Você está de pé por causa de Cristo. E se você afastar da leitura da palavra, e se você afastar de estar, eu falo é como na Bíblia mesmo, sabe? Você está frito. É onde tiver, no tempo que você puder. A palavra. A gente erra, a gente peca, porque a gente não conhece a Escritura. A gente quer leitura superficial. Então, eu prefiro o Espírito Santo me explicando a palavra. Mas se eu tiver que ler livros, lerei. Mas eu lerei com a especialidade de quem conhece a cédula verdadeira e conheceu a falsa. Não precisava ter conhecido, mas conheci. Eu creio que assim, eu não fiz aqui meus bereanos, né? Chegar e estudar. Sim. Vem cá, o que você está falando aqui? Vamos ler isso aqui novamente, eu não tenho tempo de ler. Faz parte do processo de crescimento, né? Sim. Porque, como se tem instante, se ficarmos aqui com doses homeopáticas da leitura, a gente não vai entender por completo. A gente precisa estudar, precisa ler a Bíblia, a palavra de Deus, para ter essa visão macro do que é tudo que está acontecendo. Porque, assim, essa história, o que aconteceu contigo, para mim, eu não sabia nada do que você estava falando. Para mim é tudo... Novidade. Tudo inédito isso aqui. E eu fiquei bem espantado com
você me falou. Mas eu vejo que acabou, querendo ou não, sendo um norte para muita gente que está assistindo a gente agora. E tem muita gente que pode estar nesse nível de pensamento, né, de que eu tenho muita bagagem, isso aqui não vai dar certo para mim. Então, a minha família não tem mais jeito, já tentei tudo. Então, existe alguém, Jesus, que está aqui esperando que você seja o primeiro, né? A porta está puxando esse pessoal. Mas eu lembro que você também falou da escola, né? E eu estava aqui pensando sobre isso. Como é que a gente pode pensar, eu que tenho filha, tenho 2 filhos, como é que a gente vê a escola hoje para quem trabalha em escola e tem toda essa carga que você me falou antes de se converter? Como é que a gente consegue, como pais cristãos, estar blindando nossas crianças para alguns professores, uma orientação de direção que não pensa como deveria ser, baseado na palavra de Deus, e começa a tratar, não, e usar a forma com que eles pensam ser certo? Eu vou te falar uma coisa, Bruno. O que eu vou falar é mais velho do que andar para frente, viu? Nós fazemos isso com a palavra, que é naturalizando, né? O sobrenatural da palavra. Não, isso pode, aquilo pode. Não é bem assim. Poxa, fulano também é demais, né? Vamos deixar só um pouquinho isso, ou só um pouquinho aquilo. Vai abrindo espaços, vai negociando o inegociável. Eu tenho um filho de 27 e tenho uma de 28 que está aí, né, para fazer 29. Então, foram muito próximos, né? Um do outro. Marina tinha 1 ano quando eu estava grávida de Vitor. Eu só tinha o magistério, porque a gente pode dizer assim, mas Marisa é psicóloga, Marisa é neuropsicóloga, né? Fiz psicopedagogia, sou pedagoga também. Mas eu só tinha aquele magistériozinho inicial quando eu fui mãe. Tudo que eu fiz de acadêmico, eu fiz depois de ser mãe. Eu fiz o magistério e aí fui sócia de uma escola e abri a minha escola. Interessante que eu abri a minha escola, a escola foi programada em 91. Eu ainda não era crente. E todo mundo sabia, tipo assim, ali vai ser a escola da mulher que vive nos terreiros, né? Aí, no final, ao 7 de novembro, as matrículas estavam abertas para 92. Eu ainda estava nos terreiros. E aí, 7 de novembro, eu me converto. Não deu tempo para o povo saber que agora eu era crente, não. Então, não teve crente na minha escola no primeiro momento. Entende isso? E aí, eu mesmo, na criação dos meus filhos, não tem receita de bolo, né? A gente estava falando aqui isso o tempo todo. Não tem receita pronta. É um equívoco você achar que você vai... Primeiro, amar, a gente até pode dizer, eu amo meus filhos de forma igual. Amar, eu até acredito. Porque não ama. Ama. Pode amar sim. Você decidiu amar, né? Sim, e você ama igual. Mas não tem como você se relacionar igual. Porque são pessoas diferentes. Eu posso amar igual e me relacionar diferente. E aí os próprios filhos, às vezes, vão achar que ama mais um do que outro. Não. Relacionamentos diferentes. Eu tenho 2 filhos bem diferentes e o meu relacionamento com uma de uma forma, com outra de outra. E isso é nas relações interpessoais, constante. Não tem receita. Como é que você vai dar uma receita? Agora, é como a Bíblia. Para mim, meu manual foi a palavra. Assim como Deus não negocia princípios, na nossa casa nós também não negociávamos princípios. Tem coisas que elas têm que ser bem estabelecidas pelos pais, né? Na época do Kids, a gente fazia o seminário de pais e depois eu até ria, porque tinha pessoas que, até hoje, recente, teve gente que disse assim, não, eu vinha para todos. Você tinha filho no Kids? Não, eu não tinha filho. Meus filhos eram adultos, mas eu vinha. E teve um que me disse uma coisa interessante. Eu vinha para descobrir onde eu errei com os meus. Porque, quem sabe, não dava tempo de consertar. Sabendo onde errou na infância, né? Então, existe uma coisa que a gente chama de estilo parentais, que o jeito de ser pai e mãe vai influenciar completamente na vida dos filhos, né? Então, se eu sou um pai permissivo,
ou autoritário. E ter uma mãe permissiva ou autoritária, isso é muito comum, não só no meio cristão, né? O homem, ele perdeu muito espaço, né? Na sua função mesmo, de acordo com a palavra. E o homem foi delegando para a mulher, e a mulher também quis ascender, né? Vamos dizer assim, no trabalho, né? Na vida profissional, e aí delegou para a escola, delegou para a igreja. Inicialmente delegou para a babá humana, depois para a babá eletrônica, né? E a gente vê hoje criança já no balanço, aquele negocinho que balança. Os meus não tiveram, não. Aquele carrinho que balança. Tem um carrinho que bota os meninos e que ele mesmo já balança, né? É tipo um berço, né? Isso, parece um becinho. E tem gente que pendura o celular, né? E assim, o que é que a gente já está ensinando? E depois a gente vai querer frear como? Porque assim, não é não, né? Algumas situações, e eu também já contei em várias reuniões de pais na igreja, e aí vem mais uma das histórias, Marisa e Gil, né? Eu cheguei da minha escola às 5 da tarde, cansada. 5 não, era mais de 5, porque a escola fecha às 5, você nunca sai 5, né? Era mais de 5 e cansada, aquele dia tenso, né? Dos filhos dos outros. Minha escola era uma escola de bairro, mas era uma escola que a gente quase não fazia matrícula, né? Se algum pai estiver ouvindo, sabe disso. Era se alguém desistisse, surgia uma vaga, né? Mas era uma escola no bairro. E era uma escola tipo, as escolas ao redor eram R$60, a nossa era 115. Então tinha tudo para não ser a escola que tinha aluno, era a escola que tinha aluno, né? E chegando dessa escola, cabia 200, tinha 215 naquela época. Que eu tinha pai que era desaforado e dizia assim, se não matricular eu vou trazer o banco e o menino vou deixar. E aí sempre tinha 1 a mais, 2 a mais, né? E aí, 5 e pouco da tarde, eu fui para casa e Vitor e Mariana, não era brigando não, era rindo, brincando. Quando eu conto isso, eu dou risada porque eles dizem assim, tá, já disso aí a gente não tem trauma nenhum, nem lembrava, só lembro que a senhora conta. E aí aquela zoada, aquele converseiro, mas era brincadeira dos meus filhos, eles não estavam brigando, eles estavam brincando mesmo, conversando demais, só que eu estava, aquele dia que menino tinha falado o dia todo, sabe? Meu Deus, não precisava, e Gil não estava em casa. E aí, quando eles não calaram a boca, eu disse, faça assim. Aí eles fizeram, que era para não escolar. Aí botei uma fita, pá, na boca de um e na boca de outro. E aí eles ficaram lá, tinha levado na brincadeira, ainda tentando falar. E aí Gil entrou. Levou com a brincadeira aí. Foi, e aí Gil entrou. Foi uma das poucas vezes que eu vi Gil rasar óleo de lágrima, os olhos de Gil ficaram rasos de lágrima, porque nunca bateu. Eu acho que deu um tapinha besta em Mariana, mas nunca bateu em filho, né? E aí eu vi Gil entrar, olhar, e virou para mim, os olhos estavam rasos de lágrima. E eu entendi pelo olhar que ele não gostou. Aí eu disse, pronto, acabou o castigo. Tirei a fita e os meninos, de novo, conversando, brincando, pererei. E mais uma vez, que ele nunca falava de imediato, e a gente também combinava de... Hoje, que estão adultos, é capaz até de eu e Gil divergir mais na frente deles do que a gente tentava fazer antes, a gente tentava não divergir. Porque isso é péssimo. Quando o reizinho mandão ou a rainhazinha mandona descobre que tem divergência entre pai e mãe, os pais estão fritos. Porque eles são espertíssimos. Eles são espertos a vida toda. É um ambiente rápido, né? Meu querido, deixa eu te explicar ainda. Hoje eu não tenho mãe e pai vivo. Mas de junto da mãe do meu pai eu seria filha. Eu sou mãe, minha função social de mãe é com meus filhos. Na frente dos meus pais eu seria filha. E hoje, aos 53 anos, eu podia dar um piti. Por que não? Se eu sou filha e eles eram os pais. Esse direito. Claro que sim, entendeu? Então, nós somos filhos para sempre mais um dia, entendeu? E a gente precisa estar antenado com isso, porque se esse sabido souber... Hoje eu estou tendo experiência com pet, viu? Eu paguei minha língua, porque eu achava um absurdo uma pessoa criar um pet, parecendo que era um filho. Hoje eu estou tendo a minha experiência com pet. Eu ainda acho, mas eu não tenho pet. Não fala isso, não. Porque senão vai ter que pedir desculpa de púlpito. Vai ter que se desculpar sempre, como eu tenho feito. Vou esperar esse aviso. Meu amigo, um cachorro, ele sabe o que dá mais ousadia. Quando eu brigo com minha cadela, ela vai pro pé de quem? Desse que nunca bateu no filho, vai bater no cachorro? Né?
Então, assim, Já sabe, né? já Normal, sabe, né? hoje, na hora. E a voz mais alta com ela é a minha, né? Porque ela me entende como dona, né? Então, assim, pense ser um animal irracional. Você pensa um serzinho racional, com a mentezinha lá toda propensa a aprender todas as coisas, boas e más. E na sua essência, nós que somos cristãos e cremos nisso, já tem também da maldade. Então é um desafio tremendo. Então a primeira coisa é o estilo parental. Eu tenho que estilo e meu marido tem que estilo. Porque a gente tem que afinar estilos. Então eu e Gil tinha essa questão. Aí Gil chegou, não me disse nada e mais uma vez, posteriormente, ele falou nunca mais. Tá igual aquela história, né? Primeira vez, segunda vez. Sim. Nunca mais você vai fazer isso. Porque é inadmissível que você tome conta dos filhos dos outros e na hora do seu você não tem paciência. E ali, hoje eles sabem a história porque eu conto, eles falam que não lembram, né? E depois dali, realmente, né? Eu tomei como exemplo mesmo, né? Eu fui orientada de uma forma que eu não estava vendo, né? Aquilo. E realmente, dali por diante, a gente não teve mais esse tipo de problema. E dali por diante também, a gente criou uma técnica para pegar eles, né? Porque, tipo assim, como sempre acha que vai pedir porque é melhorzinho, que é bonzinho, né? E a gente ia dizer, mãe, eu posso fazer isso? E eu perguntava, você já pediu a seu pai? Não. Eu falei, tá bom, então vou conversar com ele para ver. Então, já pediu ao seu pai? Já. E seu pai não deixou. Ele não deixou, não deixou. As estratégias parecem só mesmo, que lá em casa também funciona assim. Viu? Não deixou. Não está deixado. Ainda que eu achasse que era uma besteira, que podia permitir. Isso era uma coisa que eu e ele ia falar depois. Né? Mas não podia, não podia. Gil sempre teve uma coisa assim, filho não está acima de esposa. Então, até o lugar no carro. A frente, o banco da frente sempre foi meu. Também, né? Concordo com isso também. E até hoje, é recente aí, né? Acho que Gil foi pegar Vitor no hospital e parou no consultório para me pegar e Vitor estava na frente. Quando eu desci, Vitor abriu a porta do carro para sair. Um homem, que fez 27 agora, mas tinha 26 anos. Isso foi o ano passado. E aí eu só fiz o sinal para ele, que ele podia ficar lá mesmo, porque eu estava morta, eu entrar no fundo. Eu concordo nessa hierarquia. Mas hoje, meu filho já está homem, entendeu? Mas hoje é um homem e respeita isso. Sim. Então, tem princípios e acordos que pais e mães, né, têm que fazer, e princípios não podem ser quebrados, em hipótese nenhuma. A gente tem que aprender com a palavra de Deus. Ele não quebra os princípios que ele criou. Né? Obediência acima de qualquer coisa. E tem momento que a gente vai discordar, vai, poxa, não precisava ter feito aquilo, não precisava ter feito isso. Vai modular um ao outro, vai. Mas se o filho tomar conta disso, um dia, eu não lembro se eu trouxe também nenhuma reunião de pais, mas quem quiser assistir, é triste, mas é a história de Leonardo Pareja. Você lembra Leonardo Pareja? Sim, eu lembro, que sequestrou aqui no hotel. Acho que é sobrinha. Isso, no Samburá. É Samburá. Aquele episódio. É incrível um trecho da reportagem dele, que leva até, né? É uma sériezinha que leva até mostrar quando ele morreu, quando ele foi assassinado na prisão. Mas algo me marcou muito e é real. Ele dizia assim, minha mãe, a mãe dele era, eu acho que ele descobriu algum tipo de promiscuidade da mãe, e o pai fazia tudo o que ele queria, né? Então a mãe era mais rígida e o pai fazia tudo o que ele queria. Então, sempre que há um descontrole onde vai entrar o bonzinho e o ruinzinho, a gente vai ter problema na criação de filho. E aí ele dizia, minha mãe era mais mandona, mais autoritária, meu pai era um banana. Poxa, e ele estava falando que o pai dele era ótimo. Mas no meio da fala dele, meu pai era muito bom, mas era um banana. Eu fazia o que eu queria, ele nunca me dizia que isso não pode. Aí ele foi falando isso. Sem limite. Aí ele falou assim, e aí eu comecei a descumprir as regras da casa, a violar as regras da casa. Mas depois, para mim, a casa foi pouco. É mais ou menos isso, né, que ele fala. Sim. Aí eu comecei a violar as regras do condomínio. O síndico sempre sobra, né? Ele ainda até podia sobre o síndico. Aí depois as regras do condomínio era pouca. E eu fui para as regras da sociedade. E o fim, quem quiser assistir, assista. Só botar lá, documentário sobre Leonardo Pareja. Então aquele cara dá uma lição do que é que um lar
que não está afinado com relação à criação de filhos, no que vai desembocar. Não tem para onde correr. Então, a primeira coisa é, se são cristãos ou não, no princípio, todo mundo gosta, porque Sim. lembra que eu falei que a minha escola, quando começou, aí nem o crente matriculou? Aí, um ano depois, o povo descobriu que eu tinha me convertido. Então, começou a minha escola a encher de cristãos, mesmo não sendo uma escola cristã, porque ela começou sem ser uma escola cristã. Então, era recheada de cristão, porque, e não cristãos, e os não cristãos levavam porque gostava que os filhos, de saber que os filhos estudavam na escola onde a diretora era cristã. Não era nem a escola ainda que era de crente. Entendeu? Então, você vê. Então, mesmo quem é mundano quer princípio para os seus filhos. Não é Sim. todo mundo que não quer. Porque moral e ética não é uma palavra só da religião. Não são palavras só da religião. A gente tem pessoas que não são cristãs, que têm mais moral e mais ética do Concordo. que o mundo de cristão que tem dentro das igrejas. Concordo. Isso é verdade. Com certeza, porque não são palavras unicamente da religião. Da religião são princípios. Então, quais são os princípios que eu quero para a minha casa? Esses, nem eu quebro, nem a minha esposa quebra, e eu não permito que meus filhos quebrem. Eu ouço pessoas que dizem assim, atualmente, né, que que o sexo, na verdade, a sexualidade está tão exacerbada. Sim. Eu já ouvi cristãos dizer assim, mas não é melhor que ele faça sexo com a namorada em casa do que se expor para o motel? Eu vou ser curta e grossa. Sabe o que é que eu penso? Lembra que eu te falei que marido, filho, não vai tentar tomar o lugar de Deus na minha vida, porque não vai? Ele quer fazer sexo fora da aliança do casamento. Dentro da minha casa? Não. Ele pode ir para o motel. Ah, mas se morrer, poxa, consequência do pecado dele. Sim, com Eu certeza. só lamento. Eu criei meus filhos dizendo, não roubem, porque eu vou te dar o direito que a lei te dá, que é livrar o flagrante. Mas no dia seguinte, não me diga onde está, porque eu vou mandar a polícia te buscar onde você estiver. E eles sabem que eu estou falando sério. Eles sabem disso. Um pai e uma mãe que falam uma coisa dessa, eu acho que a mente Pois já é. está cauterizada, não tá. E aí, do É ponto de difícil, vista né? cristão, vai além. Sabe o que é que vai além? É porque é assim. Aí se trata de ser pelo que o meu Deus pregou e falou que é o correto. Eu deixo de seguir isso que é correto para amenizar o pecado do meu filho? Não, meu filho continua pecador, eu continuo sendo mãe e continuo amando o meu filho. Agora, eu não preciso. Amar não é ser conivente com ele. Não é ser conivente com ele. E educar é difícil, né? Por um acaso, Deus te ama e ele cobre teus erros? De jeito nenhum. Pecado não tem consequência, não, mãe? Deus passa a mão na cabeça e diz assim, tá certo, filhinho, eu vou retirar esse aqui. Quem pensa que é assim, eu vou dar uma notícia. Adultere, homem ou mulher, tenha um filho fora da aliança do seu casamento e depois que você se arrepender e pedir perdão a Deus, me responde o que é que você vai fazer com esse filho. Porque ele é a consequência do pecado. Vai fazer o que com ele? Para ele sumir. Não tem. Agora, sabe qual é o problema, Bruno? É que algumas consequências elas são visíveis. Sim. E outras são invisíveis. E as invisíveis, eu posso fazer de conta que não as vi. Que não estão acontecendo. Ou achar que não estão acontecendo. Eu fico muito preocupado com essa ideia da família que pensa que com naturalidade, algo como você falou, né? Não, faz aqui em casa que é melhor. Então, ele está aceitando o mundo dentro da casa dela para evitar um problema de se posicionar. Sim. Bastava uma posição dela para mudar toda a postura da casa, mas prefere não. Deixa aqui, a mídia está falando que é assim, a sociedade está falando que é assim, então bora por aí mesmo. É mais fácil para mim. Mas e se seu filho, você sair, viajar e o seu filho usar a sua casa para fazer isso? O pecado é dele. A ordem que eu, como mãe, deu é que na minha casa não. O teto espiritual da minha casa está coberto pelas práticas e os princípios da palavra que eu estabeleço. Sobre a minha casa, a autoridade espiritual sou eu e meu esposo.
Então, se eu determino aqui e você entra e viola a regra porque eu não estou, é um Sim. problema seu com Deus e não meu. Eu sou vítima da sua desobediência. Sim. Entendeu? Então, problema é dele, se fizer. Vá se consertar com Jesus. Agora, eu permitir o que Deus não permite, o que a Bíblia não permite, eu que vou permitir? Não, meu amor. Filho meu não tem lugar de Deus na minha vida. Eu só fico pensando porque, assim, eu ainda, pelo menos por agora, eu estou vendo que as famílias, de um modo geral, não estão se dispondo a educar da maneira que deveria ser. Preferem se facilitar o processo porque não tem tempo. Não tenho tempo para isso, não. Eu tenho que trabalhar, senão eu não vou conseguir pagar a tua escola. Não tenho tempo, porque senão eu não vou conseguir pagar a tua viagem. Não tenho tempo. Então, assim, a geração do não ter um tempo está crescendo demais. E as crianças estão sendo criadas pela internet, estão sendo criadas, né, nesse mundo de internet. Sim. Não que eu ache que a internet não seja uma coisa boa, Sim. é algo muito bom, mas se você não tiver uma orientação correta, acaba sendo algo trágico, né? Então, a gente precisa perceber essa situação que a gente está vivendo dentro do mundo cristão e não deixar na mão de ninguém. Pega a Bíblia, pede direção a Deus, pede direção a Marisa aqui, ó. Ela está aqui e vê o que está acontecendo, porque eu fico muito preocupado como é que vai ser as novas gerações, porque, por exemplo, televisão mesmo, lá em casa o pessoal não assiste mais televisão. Hoje ou é Netflix, ou é Amazon Prime, ou é YouTube, mas a TV aberta já, pelo menos lá em casa, já morreu, não assiste mais. Eu acho que vai ser a última geração com TV aberta, né? Fácil para estar acessando assim. E o que acontece? Se você não tiver uma orientação do que é que você está assistindo, porque tem desenhos que são para criança, que você fala, não, isso aqui não é para criança, não. Na hora que você começa a ver os detalhes do desenho, não tem nada a ver para criança. Está dizendo lá, a partir de 4 anos, na hora que você vai assistir, não, isso aqui é para adolescente, isso aqui é para um jovem já. Então, essa criança que está ali assistindo esse desenho, que parece que não tem nada a ver, não, isso aqui é besteira, pode ser o jovem que vai pedir para fazer o sexo dentro da tua casa e tu não percebeu. Às vezes a consequência não vai ser agora ali, vai ser mais na frente. Então, se a gente não se posicionar o quanto antes e entender a nossa responsabilidade no processo, a gente vai pagar um alto preço e eles também. Tem um termo, eu sempre oriento assim. Eu sou amiga, eu sou amigo dos meus filhos, né? Olha, eu sou o seu melhor amigo. Poxa, que lamentável. Você é tão inocente, né? Você é tão inocente porque contou até uma historinha, né, boba, que tem uma adolescente que vai estar passando por alguns problemas e recorre a alguns amigos e os amigos não dão a solução que ela precisa. E ela fala, não vai ter jeito, eu vou ter que procurar minha mãe. E aí a mãe senta e o primeiro discurso é esse: filha, pode falar o que você quiser, eu sou a sua melhor amiga. Ela falou, mãe, desculpa aí, os amigos eu já procurei, hoje eu só queria uma mãe, então você também não me serve. Né? Certamente não vai me servir. Sim. E assim, você tem que ser amigo dos seus filhos? Sim. Mas não é esse amigo da escola, esse amigo da balada. Porque o amigo da balada usa droga junto. O amigo da balada faz o que é errado junto, acoberta o seu erro, ainda que ele não faça, porque, poxa, eu vou denunciar meu amigo para o pai, para a mãe dele. Sim. Não, vou fazer vista grossa, vou fazer de conta que pelo menos não vi, ainda que eu não faça. Não vou me meter, não vou sujar dessa forma, né? E pai e mãe pode fazer isso? Pai e mãe estão para orientar. Então, tá bom. Eu posso ser uma mãe que sou amiga, mas eu não sou amiga. Antes de tudo, eu sou mãe. A minha obrigação é educar. A minha obrigação é criar da melhor forma possível. Filhos são como flechas na mão do guerreiro, do arqueiro. Mas hoje não é o arqueiro que está dominando a flecha, é a flecha que está dominando o arqueiro. Eu nunca vi isso. Sim. Sim, verdade. Isso está distorcido dentro da igreja. É inversão de papéis, né, Inversão gente? de papéis. É a flecha que te domina. Aí eu não sei, quando eu fico desesperada,
Quando eu ouço de uma mãe, eu não sei mais o que é que eu faço com meu filho. De que idade, mãe? 6 anos? Eu estava pensando que eu ia falar de um adolescente de 17, 18. Não. Não, já é para... 6 o quê? Deixa tamanho? Mas quando chega nos 12, nos 13, nos 14, que você não domina Já mais... foi, né? É porque você já não dominava. É só reflexo, né? E aí, assim, fala-se da geração Nutella, né? Sim, a geração e coisa Nutella. e tal, né? Me lembra muito eu faço uma ponte com o conceito de sociedade líquida, né? Sociedade líquida, líquido é água, né? Sim. Se botar aqui nesse copo, ela está do jeitinho do copo, né? Se Se botar molda, na garrafa, né? ela toma a forma da garrafa. Se botar numa tulipa, ela vai tomar. Então, e a sociedade é líquida hoje por isso, né? Uma sociedade que está se moldando. E as famílias estão se moldando junto com a sociedade. E os filhos estão indo por um caminho tenebroso, que começou com um erro muito grave. A era da psicologia mesmo deu uma complicada nisso aí, né? O advento, eu sou psicólogo, mas eu preciso, né, dizer, confessar, sinalizar isso. Porque, assim, quando isso surgiu como um boom psicológico, que os pais traumatizaram, porque os pais fizeram, aí veio essa geração de pais que eles vão para um extremo. Meu pai foi um carrasco comigo, me bateu demais, não sei o quê, não vou criar os meus filhos assim. Mas eu não vou para o equilíbrio, que é nem tanto nem tão pouco. Eu vou para o extremo. Não vai fazer nada disso não vou fazer nada que fizeram comigo, com meus filhos. Poxa, mas realmente tudo que seus pais fizeram com você foi errado? Exatamente. Não tem. Então, assim, era uma pessoa totalmente má, que nada foi bom, não teve nada da sua criação que poderia ser aproveitado, e você dizer, essa parte aqui eu não faria mais, mas eu também tenho que pensar como eu faria, para que não dê um BO lá na frente. Sim. E não foi pensado, saiu de extremo. Então, hoje nós temos maior índice de suicídio, de depressão, de adolescentes, crianças ansiosas, porque sim, a ansiedade está demais. Né, porque nós pais, também, né, parte da nossa, não é uma regra, né, e toda regra tem exceção, mas a maioria das questões eu tive receio de frustrar o meu filho como eu fui frustrado. Filho de Jesus, procure ajuda, se cure, né? Pai, mãe, se cure. E é importante... Procure ajuda antes de criar alguém. Mas tem um outro problema também, Marisa, que a pessoa não sabe que está doente. Ela ainda não conseguiu fazer essa autoanálise e falar, rapaz, eu preciso de ajuda. Ela ainda não percebeu isso. Tem gente que ainda precisa perceber esse ponto. Rapaz, eu estou numa situação... Ela só vai se enxergar nesse ponto de ajuda quando ela já está nesse menino aí de 6 anos para 7, quando ela já tentou tudo e não consegue mais. Ela já está no limite dela. Ela não quis procurar ajuda antes de chegar no limite. Mas ela nem procura ajuda para ela procura para o menino. Pois é. Que ela ainda não fez a autoanálise, entendeu? Não entendendo, nem é para ela, é para o menino. Porque assim, eu costumo dizer que... Aí, mais uma vez, eu falo da minha irmã, né? Que ela fala assim, tu viu totalmente torcido. Então, eu sou a mais nova, eu não sou a mais velha. E eu sou a mais nova num contexto... Vai estar lá no livro, né? Tipo assim... A primeira gravidez da minha mãe, ela foi uma gravidez... Eu digo hoje que foi psicológica. Mas como ela já mexia com essas coisas todas de umbanda, de tudo mais, ela fala que foi um trabalho de macumba que fizeram para ela. A minha mãe gerou um bebê, 9 meses, mexendo, auscultando. Na época não existia ultrassom. Sim. Né? E quando passou, não teve dor, não teve nada, ia passar para o 10º mês. Então, um primo nosso, que era médico, né? Mais próximo assim, dela do que atualmente da geração atual, levou para Salvador. Minha mãe pariu borracha. Não era filho na barriga. Então, hoje, eu digo que pode ter sido uma gravidez psicológica. Não que eu não acredite que podia acontecer algo maligno desse jeito. Mas o resumo da ópera é que aquele parto contou como o primeiro parto dela. E ela teve um coma de 24 horas. Chegou a ser anunciado na cidade onde ela morava que ela estava morta, né? Ela contava essa história, que ela tinha morrido. Mas ela voltou, tem né? mais coisa, tem muita mais história. E aí ela voltou. Então, assim, esse parto foi o primeiro. Aí a minha irmã mais velha é o segundo parto. E o meu irmão do meio é o terceiro parto. Então, eu seria o quarto parto dela, só que as 2 outras foram cesariana e o primeiro induzido,
que como ela teve em todos os partos essa coisa de ficar 24 horas parada, então assim, eu fui o fruto de uma gravidez que não era para ter acontecido, né? Então assim, minha mãe, eu digo assim, velho, vou te falar uma coisa, mais uma vez eu vou dizer, Deus ele é tremendo, porque assim, eu ouvi a minha mãe dizer que meu pai jogou uma cadeira na barriga dela para me matar na barriga. Essa era a história que ela contava, né? Minha mãe falar uma história dramática, não, mas é porque as histórias de cada um, né? E ela dizia, ela não entendia como eu podia amar tanto aquele pai, sendo que ele não queria a gravidez. Ele era um que dizia, tira, né? E a história dela é que ela chegou no último momento, né? E conversou com um frei lá em um convento, e ele disse, olha, Elza, se Marisa... se Deus quiser, que ela não sabia que era menina, né? Se Deus quiser, morre você e o bebê. Se Deus quiser, morre você e o bebê fica, ou fica o bebê e você morre. Mas, quem sabe se não é essa filha que vai cuidar de você até o final da vida. Esse é um outro capítulo do livro. Mas é uma história muito grande, né? Um peso muito grande a vida inteira, né? Que foi colocado, vamos dizer assim, nas minhas costas. E eu ciumava da minha irmã mais velha, que a minha mãe dizia que era coisa da minha cabeça, né? Mas eu achava, né? Tudo mais que não era. Então, assim, quando eu tive meus filhos, e eu lembro assim de uma história, é uma história que eu conto muito, eu não conto ela com trauma nenhum, mas não, foi um ocorrido. A minha irmã tinha uma bolsinha, eu lembro muito disso, e a minha irmã disse assim, não, mas essa bolsa tá feia, essa bolsa tá meio embolorada, não sei o que, e minha mãe disse assim, dá a Marisa, que depois eu compro outro para você. E até hoje não comprou? Aquilo me marcou porque era algo que não prestava mais para minha irmã. Entendi. Mas para mim prestava, entendeu? Então, assim, eu trabalhei com 12 anos de idade. A partir de 12 anos, eu comecei a trabalhar, fazer unha, eu desenhava, eu vendia desenho, para não precisar de ninguém. Com 19, eu já ajudava financeiramente meus pais. Porque para não precisar estar pedindo nada a ninguém. E quando meus filhos nasceram, eu fazia assim, se eu comprar 4 cuequinhas para Vitor, 4 calcinhas para Mariana, 5 bermudas para Vitor, 5 para Mariana, 3 blusas para Vitor, 3 para Mariana. Se Mariana for vestida, eu não sei quantas peças, entendeu? Que ela tem que ter. Entendi. Por quê? Porque como eu não tinha tratado isso ainda na minha vida, na minha cabeça, eu não podia cometer o erro de tratar os dois de uma forma diferente. Mero engano, né? Porque se tratando de relacionamento, não tem como tratar os dois da mesma forma, né? Poderia ir para a roupa. E aí, quando minha mãe morreu, que era apaixonada pelos meus filhos, né? E Vitor precisou de terapia por conta da morte dela. Aí eu falando isso para a psicóloga que atendeu ele. Nunca tinha estado antes, né? Porque não era psicóloga também, nem era estudante, nem nada. Não consultório de psicólogo e fui por causa dele, para fazer anamnese. E aí, quando eu disse isso a ela, que eu te falei, ela olhou para mim e falou assim, e se o que Mariana precisar, ou Vitor, não, se Vitor precisar, não for cueca, for meia, você faz o quê? Porque eu tinha dito, tem que ser 4 cuecas para um, 4 calcinhas para outro. Quando ela falou isso, eu disse, realmente. E se Vitor não precisar? Para comprar, se a Mariana precisar? Aí aquela pergunta daquela psicóloga me fez refletir que talvez eu estivesse errando agora em uma outra medida, entendeu? Então a gente como pai e mãe tem que estar atento. E a partir dali eu falei, eu vou começar a observar o que eles precisam e também quero que eles verbalizem o que precisam, já estavam maiorzinhos, né? E aí dali por diante, essa questão comigo ela foi sanada. Então muito do que a gente vive, a gente quer sanar na vida dos nossos filhos. E aí a gente não aprende, não ensina resiliência. Que é uma palavra de ordem da psicologia. Resiliência, né, com base lá na química, na física, sou péssima nisso, é o poder que o metal tem de voltar ao seu estado original, depois de todo amassado. Então, emocionalmente falando, você pode ser até pisado, massacrado, hostilizado, sofrer bullying, fazendo não sei o quê, mas a gente tem que te fazer entender que você pode se recompor. Mas se não, meu filho não. Quem responde por ele sou eu. Se você bater, adulto que vai bater no menino que bateu no filho, não deixa nem o menino trocar o telequete para se resolver na estrada. Tem que deixar.
Tem. Eu faço isso lá em casa mesmo. Infelizmente tem. Às vezes você vai deixando assim, coisa rápida, só para ver o que vai rolar ali. Depois você entra, mas eles precisam se entender. São dois irmãos, vão ficar a vida toda juntos, né? Então, se eles não conseguem se entender ali, vai se entender que horas? Isso aí. Tem que se entender ali, é um processo. Não tem, que nem um vídeo que eu assisti um dia desse, que tava o pai no restaurante com a mãe e o filho pequeno. Aí o filho pequeno caiu assim da cadeira, a mãe foi pegar, aí o pai, não pegue não, deixa ele levantar. Aí o menino sozinho subiu na cadeira e voltou a comer. Então, quer dizer, um já estava querendo já proteger e o outro, não, deixa aí, vamos deixar ele se virar também. Se machucou é outra coisa. Se machucou, exatamente. Mas, assim, é importante saber definir o seu papel nessa educação. Essa geração que não aguenta nada, né? É a geração mimimi. O mimimi, é a geração Nutella. É a geração Nutella, a geração que se você falar 2 As, o cara quer falar 2 B, e aí... E parece que a internet, a mídia, está dando mais atenção ao que o filho está falando do que o pai está falando. Por que o pai está falando isso? Por que será? Está tendo aquela conversa, a inversão, né? Está invertendo tudo. Então, o filho está falando, é o pai que tem que obedecer. É que nem eu vejo uma foto antiga, o professor e os pais atrás falando da nota do menino. E hoje em dia é o contrário, hoje em dia é o menino brigando com a professora. Então já inverteu o papel também até nisso. Já. Então, se os pais não se posicionarem de maneira forte, adequada, veemente, a gente vai estar criando aí futuros problemas para a sociedade da gente. Eu gostaria já de antemão já agradecer a presença de Marisa aqui. O livro vai sair quando, Marisa? Tem previsão aí? Porque pelo que você falou, deve ter umas 300 páginas de livro. O livro precisa ser escrito. O quê? Já tem quem vai prefaciar, né? Já tem quem vai comprar, porque já estou nessa lista já aqui. Já tem. Tem um bocado de gente que isso vai comprar. E eu ainda não escrevi, né? Mas eu preciso escrever. Você vai ter que começar aos pouquinhos fazendo aí. Porque eu acho que tem a experiência toda com a religião mesmo, entendeu? Porque senão diz respeito à religião de ninguém. Mas aquela pergunta que aquela moça me fez foi o seguinte: você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Ela não me trouxe a Bíblia como... A Bíblia não me foi imputada obrigatoriamente. Engula. Ela perguntou se eu cria que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela não me disse faça dessa forma, mas hoje eu faço dessa forma. Se eu estiver falando com vocês sobre espiritualidade, religião, seja o que for, e eu precisar chegar ao ponto de lançar essa pergunta, e você me disser não, eu não acredito, eu digo, vamos mudar de assunto e a gente segue com outra conversa, porque a nossa conversa acaba aqui. Porque é uma história de conversão. Sim. E conversão é você estar indo por um lado e dizer, esse não é mais o lado que eu creio ou que eu quero, e eu vou fazer um retorno, né? É converter. É agora acreditar em uma outra coisa. E eu me propus a acreditar na palavra de Deus. Então, o que passou dali para mim é o que a própria Bíblia diz, é procedência do maligno. Sim, procedência. Entendeu? Então, às vezes as pessoas dizem, você é tão inteligente. Um dia um paciente me falou assim, rapaz, você é tão inteligente. Você acredita mesmo que aquele leão faminto não comeu Daniel? Porque assim, o cara era ateu, né? Então, entendi. Volta e meia ele perguntava, me pergunta porque quer, né? Me perguntar como é que eu me converti é porque tá querendo conversão. Aí eu vou contar minha história. Então, rapaz, aí tu acredita mesmo que aquele leão com fome não comeu Daniel? Eu falei, meu filho, se tu me disser que Daniel sem fome baixou e comeu o leão faminto, tudo eu acredito. Imagine que o leão comeu, não comeu Daniel. Deixa eu te dar uma explicação. O que eu entendo, amém. E o que eu não entendo, eu acredito. É só isso. Para mim, a palavra é isso. Eu decidi. Decidiu. Eu decidi me converter. E eu me converti e ponto. Eu não tenho que... porque eu tenho que entender tudo. Sabe? A minha mãe era fantástica. A minha mãe dizia assim, tem uns segredos que Deus só vai contar a gente na eternidade. E eu vivi uma experiência fantástica no dia da morte dela, porque ela morreu no meu braço. E
E minutos antes tinha entrado o pessoal que evangeliza nos hospitais, né? Sim. Minutos antes vai estar no livro. A história da moça dela. O pessoal vai te cobrar tanto esse livro, tu não tem nem noção. Ele vai ter que sair esse mês agora, daqui pro final do mês. Esse ano sai. A história de conversão dela também, ou até a morte dela foi uma coisa fantástica. E porque assim, só de spoiler, minha mãe, quando eu vi a pupila dilatar, ela estava conversando comigo, né? E aí eu disse assim, eu vou em casa almoçar e volto. Ela olhou no meu olho e falou assim, não vai não, fica aí. E quando ela falou, fica aí, eu entendi que ela ia morrer. Foi uma coisa assim mesmo que o Espírito Santo tinha falado. Minha irmã chegou a dizer, por isso que meu filho foi para o psicólogo, porque minha mãe foi para o hospital e no dia seguinte, minha irmã chegou e foi para casa e Vitor muito apaixonado por ela, e ele falou, e vovó, né? Porque quando ele amanheceu, vovó não estava em casa. Ela disse, tua mãe é doida, tua mãe acha que tua avó vai morrer, mas tua avó vai entrar daqui a pouco, meu filho, vai comer mocofato, tá lá sentada conversando, e realmente estava, só com uma sonda. E aí, quando ela falou, não vai não, eu disse, é agora, porque ao longo do... Meu pai teve Alzheimer, né? Então, ao longo do processo de meu pai todo, ela nunca disse, fica sem comer. Ela estava ali me dizendo, não, vai almoçar? Eu achei estranho. Fiquei. E aí, era intervalo e uma moça chegou com um folhetinho, né, para evangelizar, e essa moça fez uma oração, mas a oração não dizia em momento nenhum cura essa mulher, não. A oração dizia assim, Senhor, recebe em teus braços. De entrega mesmo. Entrega mesmo. E o folheto, que ela tinha tirado o óculos, ela falou assim, o que é que está escrito no folheto? Olha a fala dela, ela sempre dizia, Deus tem coisas escondidos, né, que Ele só vai nos revelar na eternidade. E ela disse, aí quando ela me deu o folheto, estava escrito, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, anunciar-te-ei coisas grandes e novas, das quais não sabes. Forte. E aí ela foi tomar um suco, e vou tomar como esse suco? Assim mesmo, eu estou falando com você. E eu disse, vou lhe botar no braço. Eu vou encosto o braço, a senhora reclina e toma o suco. E ela tomou o suco muito rápido mesmo, com aquela fome que o povo às vezes fala assim, né? A fome da morte, não sei o quê, né? E a pupila foi dilatando. E eu tinha vivido essa experiência 1 ano e 8 meses antes, com a morte do meu pai. E aí ela disse, a pupila foi dilatando, e eu falei assim, mãe, tá lembrando de Deus? E ela disse, tô lembrando de Deus. E a pupila foi dilatando. E eu falei, manhã, segura na mão de Jesus. E ela disse, eu estou segura na mão de Jesus. E virou e morreu. E tem toda a história da conversão dele, desse processo dela todo, né? Até a morte. E assim, as convicções que a gente tem, né? Do Senhor. O que ela dizia e o que foi dito ali naquele momento. E ela morreu muito tranquila. A história um tchau assim, sabe? Que fiquei detonada, né? Porque quem fica detonado é você, né? Verdade. Pra quem vai assim. Já foi. Um negócio fantástico, né? Meu Deus do céu. É bom demais. Ô Marisa, eu percebi aqui, sabe o quê? Que se a gente deixar, a gente vai ficar conversando aqui até... Eu não sei que hora é. Não, a conversa é boa demais. Mas assim, vou lhe convidar já para um próximo podcast. Misericórdia. Pra gente continuar. Porque tem muita coisa que eu deixei anotado que a gente nem falou. Entendeu? Eu falo demais, né? Não, você fala na quantidade certa, adequadamente correta. Então, assim, eu já queria te agradecer já pela sua presença aqui. Você tem um Instagram, não tem? Qual é o teu Instagram? Meu amigo, deixa eu te falar, tu tá diante de uma mulher, assim, eu não sou um Jadson Limeira, acho que ela é menos tecnológico do que eu, né? Mas, assim, eu sei usar, sim, né? Quando saiu o TikTok, eu fiz um TikTok que era só de imitação, era uma brincadeira, uma mera brincadeira. Sim, eu tive 13 mil ou 13k de seguidor. E aí depois eu disse, não, vamos parar com essas brincadeirinhas. Não tinha nada demais, né, no TikTok, mas aí eu deixei pra lá. Aí fiz o Instagram da minha cadela, aí começou a ter seguidor demais. E o meu Instagram tem 1.000 e poucos seguidores. Eu não posto nada no meu Instagram. Assim, quando eu me formei, não podia fazer propaganda, né? Psicólogo não podia fazer propaganda. Ah, sim, não tem isso, né? Eu nem sei se hoje pode, mas eu não podia. Então, eu levei ao pé da letra, sou menina obediente, e não faço propaganda da minha profissão, nada disso, né? E hoje também não... às vezes não tenho nem muito... Por conta da demanda da mesma igreja, tudo mais. E
E consultório também, às vezes, não tem vaga, né? E aí, não uso Instagram para isso, não. Mas Marquinhos está me cobrando, né? Cadê o nome do canal do YouTube? Porque eu queria fazer um canal no YouTube. Daí. Mas escolhi um nome que parece que já tem 2 canais. Porque eu queria algo de Bíblia e mente, né? Sim. Tipo assim, é meio que a psicologia à luz da palavra, né? Sim. Mas eu ainda não achei o nome. Aí Marquinhos está cobrando. Você vai achar. Mas agora não... Assim, eu tenho, mas não... Nem movimento. Eu acho que a última postagem foi algo que Mariana fez e eu postei lá. Entendi. Eu repostei. A gente vai... Quando Marisa fizer esse Insta, a gente coloca aí no rodapé no canal do YouTube. Quando Marisa fizer o livro. Quando fizer o livro vai estar lá bonitinho. Mas é isso, gente. Mas eu vou fazer. Eu já agradecendo a Marisa por estar aqui. E eu quero que vocês escutem com tempo, com carinho esse podcast. Foi uma palavra de Deus aqui pra gente nessa noite. E outra coisa, sigam as nossas redes sociais. Vai lá no YouTube, tem lá IBC Feira. Lá você consegue ver os cultos, ver as lives. Tá tudo lá bem organizado, tá bom? E é isso. Segue lá também, eu não posso esquecer, o @podcast Papo de Crente lá no nosso Instagram, tá bom? Já vai compartilhando para todo mundo lá e vai ser uma bênção, tá bom? Fica na paz e Deus te abençoe. Amém. Amém.